Olá pessoal, tudo bem? Olha que você tem um ótimo feriado, dia 1º de maio, a Live Narradores vai receber o seu 12º convidado. Muito legal conversar ou com os narradores mais experientes, como esse convidado de hoje, ou com narradores que estão começando agora a sua trajetória, como as meninas, por exemplo. Neste sábado vai ter a Isabelle Moraes, direto de Belo Horizonte. Então tem muita coisa legal. Semana que vem a gente não divulgou ainda, mas porque a gente está fechando as conversas com vários narradores do Brasil inteiro. Nomes importantes, não só de São Paulo, mas como de Minas, do Rio de Janeiro. O garotinho José Carlos Araújo faz aniversário no próximo dia 7. 80 anos. Garotinho tá difícil lá, mas estamos tentando. E tem ainda o Éder Luiz, que vai participar, o Silvio Luiz, o Oscar Ulisses está aguardando um sinal lá da direção para poder participar, então tem muita coisa legal. Interajam, participem, que vai ser um papo de feriado hoje, 1h da tarde, hoje vocês estão vendo agora 1h e 1 minuto no horário de Brasília. Se você perder ou tiver que sair durante a conversa, amanhã vai estar lá no YouTube, Xene no Campo, essa conversa que teremos hoje. Ontem, inclusive, meu amigo André Luiz Costa, que me ajuda muito, o Andrezão subiu lá, o Jorge Vinícius, foi uma conversa de quase 2 horas, nosso convidado da última quinta, não, quarta-feira, tanta gente que eu nem sei, mas está lá, entra lá, aproveita, se inscreve no canal Xene no Campo, curta a nossa página aqui no Facebook e também tem o Twitter, tá bom? Vamos para Curitiba. Tão importante aqui, rapaz. Curitiba, a capital da Lava Jato, né? Não vamos falar de política, não. Edemar Anuzek, essa voz potente, essa história bonita no futebol, tá lá em Curitiba. Tudo bom, Edemar? Boa tarde, meu amigo. Bom feriado para você. Obrigado, um abraço, boa tarde, Anderson. Um grande abraço, uma alegria estar participando com você aqui. Obrigado pelo convite. Curitiba, cidade de Sorriso, capital universitária, terra dos Pinheirais. 26 graus a temperatura, informa o Instituto de Meteorologia José Hidalgo Neto. Se conhece, não? Esse eu não conheço, não. A gente fala para o pessoal do rádio, né? Já sai falando, temperatura, já sai. É o rádio, a maior escola do mundo é o rádio, sem dúvida alguma. Verdade. Nós falamos aqui que teoricamente é fácil, né? Que tem as adaptações de qualquer profissional que vá para a televisão, mas que passou pelo rádio, ele vai ter mais facilidade. Ao contrário, já é difícil. Quem faz televisão e chega no rádio tem que se adequar, se adaptar, mas também é possível. Edemar Anuzek, essa voz potente, faz tempo que a gente não se vê. Mande um abraço para o seu fiel escudeiro, Capitão Hidalgo, ex-jogador, comentarista, o meu amigo Edemar Anuzek. Eu estava acompanhando as últimas vezes que você estava no ar, que você já passou por várias emissoras, não só aqui de São Paulo, mas aí de Curitiba. E aí eu até escrevi isso no meu blog, eu falei, como é bom a gente ver uma transmissão redondinha, como o rádio tem que ser. Que no caso era você narrando, o capitão comentando e o Birubiru fazendo as reportagens. Aí é da Globo Curitiba que vocês estavam, né? A gente estava em 2016, depois que eu voltei de São Paulo, 2013, nós começamos a fazer futebol pela Globo 670, que aqui tem a Globo, era a Globo 670, CBN 90.1 e Band News, além da TV Bandeirantes, que é do grupo J. Malucelli. O que aconteceu é o seguinte, a gente estava parado, eu depois que voltei de São Paulo, parei, fiz alguns jogos para o Sidney Campos na Rádio Clube Paranaense, aí parou lá. Como eu estou aposentado, eu continuo colaborando. Hoje eu não sou mais aquele profissional que todo dia está na rádio. Você sabe que na época da Jovem Pan, da Tupi, que eu comandei aí, em 89, 90, a gente realmente estava todos os dias na rádio resolvendo problemas, prestando atenção, participando das coisas. Mas realmente começou como Rádio Globo. Aliás, tem uma curiosidade, esse reinício de Rádio Globo, porque eu já tinha trabalhado voltou a ser Rádio Cidade em 2019. Em janeiro de 2019 voltei a ser Rádio Cidade, que era o prefixo 670, era Rádio Cidade. O que acontece é o seguinte, em 2016, nós voltamos e começamos a transmitir todos os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo dentro do Brasil e fazendo o tubo dos jogos de fora. Aí eu me lembro, viu, Anderson, estávamos na Arena da Mata, lá no Recife,
É. E só vi um narrador esportivo de uma grande rádio do Brasil, perto de onde estava. Nenhuma rádio do Brasil, estava lá o Zupac pela Rádio Globo, estava o Milton Naves pela Rádio Itatiaia, e o Wellington, aquele repórter Wellington Campos, né, do Rio de Janeiro, que trabalha para várias rádios, Itatiaia e coisa e tal. O resto era rádios do interior e da capital pernambucana. Tinha 6 emissoras uruguaias. Você veja, em 2016, depois nós fizemos o jogo do Brasil e Equador em Porto Alegre, só tinha repórter, não vi uma rádio com narrador comentarista no estádio. Aí você começa a ficar triste, né? Porque eu sou da época que se ia fazer futebol, por exemplo, ia o operador, ia o narrador, ia o comentarista e o repórter. Quando não, até 2 repórteres, às vezes, dependendo do evento. Mas isso é uma outra história. Estou aqui para a gente falar alguma coisa de tudo isso, de uma carreira que começou em 1964. Vou completar em junho 56 anos narrando futebol, basquete, vôlei, futebol de salão. Cheguei a transmitir Miguel de Oliveira no boxe e também uma competição de remo nas águas do Rio Itajaí-Açu, aqui em Blumenau. Transmitimos, instalamos lá uma antena, um bambu, na ponta do bambu, uma antena de FM, e transmitimos dentro de um barco, uma prova de 7.200 metros. Dentro do barco? Botamos dentro do barco e transmitimos, botamos lá com a bateria, um transmissor de FM, e transmitimos a prova clássica Fundação Cidade de Blumenau. Clube Náutico América, Clube de Regatas Tietê de São Paulo. Era tradicional isso daí. Os meus primos, antes desse evento, foram grandes remadores, foram bicampeões sul-americanos, Valdemar e Edgar, competindo pelo América na raia de Melilla, no Uruguai. Aliás, é história, né? A família Nuzek tem história, viu? Mas você é de Curitiba, Edemar? Você é de Curitiba? Não, eu sou de Blumenau. Blumenau. Meu pai era nascido em Blumenau, minha mãe em Berlim, na Alemanha. Eu tenho um irmão, Valdir, está em Blumenau. E esses meus irmãos, só para alongar, meus primos, perdão, o Edgar e Valdemar, veja como é que era a coisa antigamente. Eles trabalhavam dirigindo a tipografia e livraria blumenauense. Um trabalhou 60 anos no mesmo emprego, outro 56. O meu pai foi precursor, meu pai foi o primeiro funcionário da fábrica de gaitas Alfredo Hering, trabalhou lá 41 anos. Hoje, o cara trabalha 5, 10 anos, já é considerado velho, e os caras dão um bico nas nádegas e o cara tem que arrumar outro emprego, né, Anderson? Hoje está complicado. Tem muita gente chegando aqui, ó. Você tem um grande fã aqui, ó, que já está falando de você, que é o Rogério. O Rogério de Mesquita Espínola, meu grande ídolo no rádio, Edemar Anuzek, que é o mais técnico. E ele está falando que você sabe que ele é o seu fã número 1. O Rogério, aí tem aqui, boa tarde também. Pessoal, daqui a pouco vocês fazem pergunta, o Edemar vai bater papo comigo e vai responder na medida do nosso bate-papo. Marcos Roberto, boa tarde para você. Cadê aqui, ó? Muita gente chegando. Marçal Gomes, boa tarde. Você conhece essa cidade aqui? São João dos Patos, lá no Maranhão. Não, não conheço. O doutor Rogério Espíndola, viu, Anderson? Doutor Rogério Espíndola é um grande odontólogo de São Paulo, meu fã. Eu não o conheço pessoalmente, mas ele realmente tem mandado mensagem de incentivo, de apoio. Eu fico muito feliz. Um grande abraço, viu, doutor? Aliás, um abraço para o Moranápolis, esse pessoal que está entrando aí. Marçal Gomes Pato, você não sabe, mas ele é dos grandes tempos realmente da história da televisão Record de São Paulo. Que legal, Rodrigo. Hoje ele comanda a Patolândia. A gente fez um teste ontem, né? Que a gente sempre costuma fazer testes aqui para não dar nenhum problema. Inclusive, eu vou fazer o teste quando a gente terminar a minha live aqui, a nossa live com a Isabelle Moraes, que é uma jovem narradora lá de Belo Horizonte, para ver se está tudo certo. Ontem com o Carlos Batista deu um problema. O grande Batistão te mandou um forte abraço. Está quebrando tudo lá em Campinas. Ele falou. Você está com 74 anos. A hora que você me falou isso, eu falei, nossa, você está muito bem. O polacão de Blumenau, você está bem de saúde, está firme, está com a cabeça boa. Aumente 10 anos. Eu fiz, no dia 11 de março, 74 anos. 7,4. Eu sou de 46. Eu sou de 46. Você está bem pra caramba. E começou a sua trajetória no rádio, então, em 1964. Onde você começou, Edemar? Bom, e como foi?
Para começar, eu sou de Blumenau. Eu quando jovem, já comecei a acompanhar o futebol no rádio. Com 6, 7, 8 anos de idade, meu pai adorava futebol e a gente acompanhava muito, na época, entrava muito bem lá em Blumenau, entravam as rádios do Rio de Janeiro, Mairink Veiga, Rádio Nacional, Continental e coisa e tal. E eu sempre me interessei pelo rádio, acompanhava, tá, gostava de ouvir o futebol no rádio. Só para você ter uma ideia, eu não me lembro qual era a rádio, se era a Rádio Tamoio do Rio de Janeiro, Campeonato Carioca, aos sábados tinha os jogos dos juvenis na preliminar, tinha o Campeonato de Juvenis, eles transmitiam o Campeonato Juvenil depois do jogo do aspirante. No domingo tinha preliminar dos jogos de aspirantes e depois principal. Não existe mais isso. Isso aqui se fez em Curitiba, uma determinada época, nos anos 60. O que eu quero dizer é o seguinte, eu comecei em Blumenau em 1960, eu dei minhas primeiras pinceladas no rádio durante 8 meses, fazendo o plantão esportivo da Rádio Nereu Ramos. Aí eu parei, jogava bola, era goleiro, jogava futebol de salão, voleibol, basquete, cunhobol, enfim, vários esportes. E nadava nas águas do rio Itajaí-Açu e pescava com meu pai, pegava muito peixe, e o rio era piscoso naquela época. Muito bem. Aí, depois de 8 meses, eu larguei o rádio. Sabe por quê? Porque não ganhava nada, cara. E tinha que pagar o ônibus, inclusive, para vir lá do bairro da Itopava Norte para o centro de Blumenau para fazer. Só que aí, 63, 64, apareceu uma nova oportunidade e eu voltei para a Rádio Nereu Ramos como plantão esportivo. Até que um dia, numa quarta-feira, eu fui junto ao estádio com a Kombi de frequência modular, fui no estádio para ver como é que funcionava o equipamento, como é que eles instalavam. Tinha um jogo à noite, quarta-feira à noite. Eu teria que voltar para a rádio para fazer o plantão esportivo. Ali eu ficava uns 800 metros de distância. Como eu era jovem, não tinha problema nenhum. E eu estou lá embaixo vendo tudo, coisa e tal. Daqui a pouco o operador me chama e fala assim, o Álvaro Correia quer falar contigo. Álvaro Correia foi deputado, foi meu primeiro chefe de esportes da Rádio Nereu Ramos, está vivo lá em Blumenau. Um grande abraço, Bolinha. Esse era o Bolinha, jogava muita bola também, no Clube Atlético Tupi de Gaspar. Aí o Álvaro Correia entrou em contato comigo, botei o fone. Pois não, seu Álvaro, escuta, será que você não quebra o galho aí para trabalhar de repórter hoje? Aí eu falei, é comigo mesmo. Aí deitei e rolei, cara. O cara que era o repórter principal, Alfredo Otto, era um grande comunicador paranaense, já falecido, meu amigo. Ele comandava um programa de manhã chamado Rádio Sequências NR. E eu virei o locutor comercial do programa dele. Só que o Alfredo Otto era vendedor da Swift do Brasil. E ele tinha atrasado numa viagem. O que aconteceu? Eu acabei trabalhando como repórter nessa partida e não saí mais de repórter. Passei a ser repórter. Só que aí o narrador titular era o Ivo Sutter, que hoje está lá no interior de Pernambuco, em Caruaru. Um grande abraço, Ivo, deve estar acompanhando a gente, conhecido como o famoso Caçapa. Trabalhou na Rádio Guanabara do Rio de Janeiro, na Clube de Pernambuco, em várias áreas, um grande jornalista, grande amigo, a quem eu devo muito pela oportunidade que me deu. E eu dizia, Ivo, eu preciso narrar um jogo, cara, que eu narro melhor do que alguns caras que tem no meio. Ele falava assim, eu até entendo, mas o Lazinho, que é o dono da rádio, Viradeira, o Lazinho pode não entender, ele não tem autorização e coisa e tal. Foi indo, eu fazia ponta. Porque naquela época já o rádio, com toda a categoria que tinha a Rádio Nereu Ramos, com todo o equipamento que tinha, às vezes nós chegamos a fazer uma determinada ocasião, depois que eu passei a ser titular, uma transmissão com mais 6 postos. Você acredita isso? 6 postos. Eu estava no comando da jornada e tinha mais 6 postos. E aí o Ivo Sutter, numa determinada ocasião, tinha um jogo lá no estádio do meu clube, o Guarani jogando à noite contra o Amazonas, e eu estou atrás dele e do Alfredo Otto, que era o comentarista. Mas eu não estava participando da jornada, eu estava apenas olhando lá para ver como é que eles trabalhavam, aquele negócio. Aí termina o primeiro tempo, entra o Alfredo Otto comentando. Quando voltou, o Ivo Sutter falou assim, e agora, senhoras e senhores, para transmitir o segundo tempo de Guarani e Amazonas, Edemar Anuzek. Pô, o cara me jogou... Assim, o cara me jogou na mão, botei o fone e miti ficha, cara. Aí, depois do jogo, falei, e agora? Ele falou, deixa que eu me viro com o Lazinho. E foi indo até que eu comecei a fazer alguns jogos, ponta de jogos.
Até que dia 1º de maio de 1964, na festa do Divino Espírito Santo em Blumenau, que é uma festa tradicional, promoveu-se uma partida entre São Paulo Futebol Clube e Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Bellini, Alcindo, Ortunho, Del Vecchio, Bazaninho, Suli, aqueles grandes jogadores daquela época do São Paulo e do Grêmio Porto Alegrense, e o São Paulo ganhou por 3-2. O que aconteceu? Nas vésperas dessa partida, o Ivo Sutter promoveu um debate que apareceu lá o pessoal da Bandeirantes, acho que era o Flávio Araújo da Bandeirantes, e outras emissoras de São Paulo, Guaíba Gaúcha, Difusora Porto Alegrense, enfim, apareceram várias rádios para transmitir, e naquela época era radional, tinha problemas para transmitir futebol. E aí, a maioria, as gaúchas eram tradicionais nisso, faziam transmissão pelo SSB de ondas curtas. Como eles tinham onda curta para dar o retorno, não tinha problema nenhum. Na véspera do jogo, o Ivo Sutter promoveu um debate e levou lá Flávio Araújo, eu me lembro quem é que Mauro Pinheiro, acho que estava, esse pessoal todo lá, fez um belo debate. Só que no dia seguinte, ele chegando na rádio, o Lazinho, Evilásio Paulo Vieira, Lazinho, foi jogador de futebol, craque, se jogasse no dia de hoje, ia jogar no exterior, e dava passe de calcanhar, você acredita, não? Eu cheguei a jogar com ele uma partida, ele já veterano, num jogo de radialistas. O Lazinho Evilásio Paulo Vieira foi o cara que criou a Rádio Nereu Ramos, que hoje é dirigida pelos filhos. Hoje tem a Rádio Nereu Ramos, Rádio Clube de Blumenau, que é a terceira mais antiga do Brasil, e a FM 90.1, que os filhos dirigem. Evilásio Paulo Vieira, Edelcio Vieira e Edelci Roside Vieira. O Lazinho já é falecido. O Lazinho estava na sala dele e o Ivo Sutter chegou e falou assim: gostou, chefe? Não gostei. O Ivo Sutter arregalou os olhos e falou: o que aconteceu? Pô, você não deixou os caras falar, pô. É o que acontece. Você saiu falando. Essa foi a primeira narração sua, a primeira narração que você pegou do começo até o fim. A primeira narração que peguei do começo até o fim, acho que foi na minha estreia, num clássico Palmeiras e Olímpico, quebrou o maior pau no estádio da Baixada. O Olímpico ganhou por 2-1, bateram no árbitro. Foi uma confusão. Isso em Blumenau, tudo isso em Blumenau. Você começa com o plantão, passa para repórter, e depois chega 64, que foi o ano que você começa a narrar, 64. Ou não? Aí aconteceu o seguinte, no jogo... Qual que é a nota? Não quero saber, sua nota da narração. Que isso eu pergunto para todos os narradores. Sua primeira narração, uns falam que foi uma porcaria, outros falam que deu uma melhorada. Estava começando, né, Anderson? Estava começando, só que aí aconteceu o seguinte... Mas dá a nota aí, foi ruim? Foi o quê? 0,2? A minha primeira transmissão? Sei lá, uns 3, de 1 a 10, 3, está bom demais. O que aconteceu é o seguinte, no dia 1º de maio, aconteceu então a partida. E no dia seguinte, o Ivo Sutter pediu demissão da rádio, era o narrador titular, pediu demissão e foi trabalhar na Rádio Guanabara do Rio de Janeiro, com aqueles caras famosos daquela época do Rio de Janeiro, nos anos 60. O que aconteceu? O Lazinho me chamou e falou assim, olha, você tem um convite aí, eu jogava de goleiro, fui treinar o time da fábrica de Gaita Zering, que eu comecei com 14 anos, trabalhando na fábrica de Gaita Zering, trabalhava no escritório técnico. E a gente tinha o time com grandes jogadores da época, o Grilo, meu amigo Grilo, deve estar assistindo, o Araldo Bock, tinha grandes jogadores que a maioria tinham sido profissionais de futebol. E aí o que aconteceu? O Lazinho falou assim, olha, o pessoal do Palmeiras está querendo te contratar. Eu fiz um teste no Palmeiras. Meu pai falou, não, que é o seguinte, você joga no Guarani, você não joga futebol. Meu pai foi um dos fundadores do Guarani. E aí o Lazinho falou assim, olha, chegou a tua hora. Falei, como chegou a minha hora? Eu quero que você venha para trabalhar na rádio, deixa a fábrica de gaitas, venha trabalhar na rádio Nereu Ramos, você vai ser o nosso locutor. E aí começou. E naquela época, se imagina, 64, campeonato estadual de 64, que terminou em 65, olha a minha alegria. O Grêmio Esportivo Olímpico de Blumenau foi o campeão estadual, cara. Foi um acontecimento, tinha sido campeão estadual em 49 e foi depois, em 65, um clube centenário já no futebol catarinense, que hoje é um clube social. Mas aí começaram as viagens, né? Jogos abertos de Santa Catarina, competições aqui, competições ali. A gente fazia tudo quanto era transmissão, basquete, vôlei, futebol de salão, futebol, e eu metendo ficha. Até que, em 67, apareceu na minha vida
para eu gravar um comercial. Aqui, o Jornal Nacional da Rede Globo era da TV Canal 3, TV Coligadas Blumenau. Apareceu um cidadão de Curitiba, Cadamuro era o nome dele, e eu trabalhava já também no jornal Cidade Blumenau. Eu editava diariamente uma página, a sexta página daquelas página grande de jornal, eu editava a página. Eu escrevia, diagramava, às vezes tirava foto. Era mole, não? E comidescava também. Aí um dia ele apareceu na redação, que era perto da TV Coligada, me convidou para gravar um comercial para as lojas Hering, para o Jornal Nacional. Cara, fui parar a primeira vez no estúdio de televisão e o comercial era de 1 minuto. Pô, e não tinha teleprompter. E aí, como é que eu vou decorar? O cara me deu o texto, ele me deu o texto e eu fui assimilando, tá? Primeira vez não ficou legal, segunda vez não ficou legal, na terceira ele falou, tá bom. E foi pro ar. E aí, a parte do jornal, eu estava no jornal e na rádio, em 72, junho de 72, julho, um grupo da Companhia Catarinense Seguros, comandado pelo grande empresário Jean Rabi, comprou o jornal A Cidade e a Rádio Alvorada de Blumenau. E como eu já estava no jornal, chegaram e me fizeram uma proposta milionária, cara, para ganhar mais do que o dobro que eu ganhava na Rádio Nereu Ramos. E eu fui para a Rádio Alvorada. O rádio pagava bem. E aí eu fui para a Rádio Nereu Ramos, para a Rádio Alvorada. E aí começaram a assumir o esporte. Aí nós começamos a ir ao Rio de Janeiro fazer... Porque tinha um jogador de Blumenau chamado Jairzinho, foi um grande jogador, jogou no Fluminense do Rio, jogou no futebol do México, hoje está em Blumenau. O Jairzinho foi contratado pelo Fluminense do Rio e a gente ia no Rio, fizemos várias semifinais, finais. Eu e o Aurélio Sada, grande jornalista já falecido, nós fomos fazer o jogo direto do Maracanã. Era uma facilidade para você vender, cara. O pessoal adorava, porque Blumenau sempre gostou muito do futebol do Rio de Janeiro. Tanto gostou que quando eu não estava nem em rádio, Rádio Clube de Blumenau, PSC4, comandado pelo Vitoriano. Cortou ou não? Estamos no ar? Estamos no ar. Está me ouvindo ou não? Sim. Tá. O programa chamava Marcha do Esporte, das 12h40 às 13 horas, comandado por Vitoriano Cândido da Silva, que tinha o apelido de Tesoura Júnior. Era um goiano, um senhor que morreu perto dos 100 anos, há 2 anos atrás. E o Tesoura Júnior, quando um time carioca ganhava o título, até o América, quando foi campeão carioca em 1960, ele falou assim no programa: alô, torcida do América! Hoje vai ter aquela churrascada do América lá no Grêmio Esportivo Olímpico. Então, juntava o povo segunda-feira, tinha uma costela tradicional que os caras faziam lá, uma das melhores que eu já comi na minha vida, e, pô, tinha até a torcida do América em Blumenau. Você imagina o Vasco, no Flamengo, do Fluminense, do Botafogo. Era uma loucura. Então, era fácil. A gente começou, até que, em 1972, em outubro, toca o telefone na rádio e a telefonista fala: Cedemar, o senhor Vili Gonzer, da Rádio Jovem Pan de São Paulo, quer falar com o senhor. Eu já conheci o Vili, porque o Vili é o seguinte: o Vili trabalhou na Rádio Nereu Ramos por um pouco espaço de tempo, lá em 1960, 1958, quando a rádio foi para o ar, entre 58 e 60, um grande compadre, infelizmente já falecido. E ele ligou, tá? Eu falei: fala aí, alemão, porque a gente sempre falava, um pro outro falava que era alemão e coisa e tal, muito chope aí, aquelas... Porque o Vili tinha, numa determinada ocasião, quando eu o conheci melhor, ele tinha estado em Blumenau para fazer a transmissão no jogo do Curitiba, na cidade de Timbó. E só tinha 2 linhas de transmissão. Uma linha física, outra linha alta, que eles falavam que era a linha que ia pelos trilhos, sei lá eu. Que ela tinha um ruído de vez em quando. E a Rádio Nereu Ramos, do Lazinho, falou assim: não, pô, vocês são meu amigo de Curitiba, porque tinha muita gente de Curitiba que trabalhou na Rádio Nereu Ramos. Vili Gonzer, Altair Carlos Pimpão, Silvio Ronald, Martins Rebelato, Alfredo Otto, enfim, um grande número de José Domingos Borges Teixeira, que está aqui conosco também, ainda Zé Domingos, em Curitiba. Esse pessoal trabalhou tudo lá na Rádio Nereu Ramos. E aí, nesse jogo, que era um sábado à noite, o Lazinho falou assim: vocês usem a nossa linha, nós vamos entrar em cadeia com vocês. Veja como é que era o negócio na época. E eu estava na rádio, quando apareceu o pessoal da rádio, era a Rádio Independência, Vili Gonze, E aí eu conheci todo mundo, batemos um papo, aquele coisa. E depois, em 72, quando eu fui fazer jogos no Rio de Janeiro, o Vili Gonze trabalhava na Jovem Pan. E aí o que aconteceu? Num determinado jogo, apareceu lá, acho que foi o primeiro,
Estava lá o Vili Gonzalez para fazer o jogo também pela Jovem Pan, jogo Flamengo-Fluminense, e apareceu um comentarista, apareceu um cidadão de chapéu. Olhei assim e falei, pô, mas isso era Randall Juliano, meu segundo pai, meu pai no rádio, que me ajudou muito, e que nos anos 50, antes de Roberto Carlos, era o Roberto Carlos, você que está aí em São Paulo, pergunte para os mais antigos, Randall Juliano era, até pela forma de se conduzir, apresentar televisão, fazer novela, escrever novela, se apresentar no rádio, era o Roberto Carlos da época. O cidadão era o Randall Juliano. E o Bento Pereira de Oliveira, que você conhece bem, o maior corintiano como é que é o nome da cidade dele, lá da Bahia, uma cidade lá. O Bento de Oliveira, grande amigo que deve estar nos assistindo, provavelmente. O Bento de Oliveira estava como técnico nesses jogos aí. Depois é que eu me toquei, que ele ficava atrás de mim para ouvir a transmissão. Aí, na ligação, o Vini começou o papo comigo. Tudo bem, tá? Escuta, eu estou te ligando. Estou querendo passar a série de Natal, aí fim de ano em Camboriú, Balneário Camboriú. Preciso alugar um apartamento, uma casa. Você tem alguma ideia? Eu falei, pô, tenho vários amigos que têm aí, tá? Posso dar uma olhada para você. Depois de um papo sobre isso aí, ele fala assim, bom, seguinte, a minha ligação não é por isso, não. Tá certo que eu vou querer que você me dê uma mão nisso aí. Mas estou te ligando para saber se quer fazer um teste na Jovem Pan. Pô, eu caí da cadeira, né? Foi difícil levantar da cadeira. Falei, que ano foi isso, Ademar? 72. Setembro para outubro de 72. Aí, eu falei, claro que eu quero, pô, com que alegria, pô. A gente acompanhava as ondas curtas da Jovem Pan, a Jovem Pan era transmitia pelas ondas 49 e 25, que era da Record, que era do mesmo grupo, Emissoras Unidas. E aí, fui escalado para o primeiro jogo. Eu estava fazendo nesse período, estava fazendo os Jogos Abertos de Santa Catarina em Itajaí. E aí começaram os jogos no sábado. No domingo eu fui a Curitiba com meu carro. Sabe quem é que foi comigo, não? Dalmo Bozano. Sabe quem é Dalmo Bozano? Dalmo Bozano depois foi árbitro, mas ele era o cara que cuidava do escritório da rádio. Eu lembrava dele como árbitro, não sabia que ele cuidava. E aí o Dalmo foi comigo, almoçamos na entrada de Curitiba, comendo aquele frango com polenta, que é tradicional aqui. E fui no estádio, aí tinha um rapaz, acho que é Alberti, que era da Rádio Clube Paranaense, que deu assistência até aquele cara para a Jovem Pan, o cara falando, aqui é de vocês, aqueles antigos microfones que eram retos, assim, parecia como o microfone que a BBC usava antigamente. Tem um que abre para baixo, a chavinha abre para baixo e fecha para cima, de tão antigo que é. É verdade, e o retorno era onda curta, né? E aí aparece um cidadão de terno e gravata, elegante. Aí chega e fala assim, boa tarde. Boa tarde, senhor. Eu sou Cláudio Karsug. Grande Karsugão, meu amigo, amo essa pessoa. Cara maravilhoso. Aí se apresentou, Cláudio Karsug comentou o jogo comigo. Na verdade, que jogo foi o seu primeiro jogo na Jovem Pan? Mas não foi o jogo todo. Eu transmiti uns 5 minutos do primeiro tempo, 5 segundos do tempo. Tá, era posto. Dia 12 de outubro de 1972. O Coritiba meteu 4-0 no São Paulo. 4-0. Vail Mota era o técnico do São Paulo. O Capitão Hidalgo está vendo a gente, com toda certeza. O Capitão Hidalgo jogou essa partida, foi uma grande vitória. O Coritiba tinha um grande time. Muito bem. Terminou o jogo, fui para o meu carro. Aliás, é o seguinte, né? A verba para refeição e o cachê da Jovem Pan era um negócio maior do que o salário que a gente ganhava, viu? Era um negócio maravilhoso. Terminou o jogo, eu peguei o carro, fui embora, voltei para Itajaí e ainda transmiti o segundo tempo de uma partida de futebol de salão de Blumenau, jogava no domingo à noite. Na segunda-feira, eu estou saindo do alojamento onde a gente ficava e estou indo para um ginásio para transmitir uma partida de voleibol feminino em que a seleção de Blumenau tinha Ana Moser. Você lembra da Ana Moser? Ana Moser foi de Blumenau, filha do meu falecido amigo Akari Moser, dona Julieta. Ana Moser ia jogar com a seleção de Blumenau, que era um belo time de voleibol feminino. E em chegando ao ginásio, o pessoal já foi me cercando. Edemar, o que houve?
Você tem que ir na Telefônica, que tem um telefonema da Jovem Pan para você. Eu falei, peraí. Eu vou primeiro transmitir o jogo. Transmiti o jogo, terminou, fui na companhia telefônica. Aí tinha um recado. O senhor pede, nós vamos fazer a ligação a cobrar, pedindo para fazer, para o senhor ligar esse telefone, deixar, tá bom. Aí falei, falar com o seu Virigonza. Aí eu liguei, o Virigonza não estava. Quem atendeu? Narciso Vernizzi. Uma figura maravilhosa. O homem que criou o plantão esportivo permanente. Sabe por que plantão esportivo permanente? Porque ele ficava o dia todo na rádio. E como ele ficava o dia todo na rádio, ele não tinha internet, não tinha nada. Já nos anos 60, 50, ele criou o plantão esportivo permanente da Jovem Pan nos anos 60, porque ele estava a par de tudo que acontecia e dava informação na hora. Por isso era o plantão esportivo permanente, além de ter sido o primeiro homem de rádio e televisão como meteorologista. Aí o Narciso Verniz do outro lado. O meu jovem, você passa aí na... Onde é que você quer que manda a passagem? Você vai fazer um jogo quinta-feira no Maracanã, América e Santos. Eu falei, acho que é melhor Curitiba, né? Sair de Curitiba. Ele falou, então tá. Então você vai a Curitiba, vai estar autorização no balcão no aeroporto Afonso Pena. Beleza. E aí eu falei, eu desliguei, coisa e tal, e meu sogro que fazia parte da equipe de xadrez de Blumenau, aliás, saudoso sogro que no dia 28 de abril de 78 faleceu atropelado, lamentavelmente. Meu sogro falou assim, e uma outra pessoa, que era da loja, presidente da loja maçônica de Blumenau, escuta, você tem carteira de identidade? Tinha coisa nenhuma, cara. E agora? Aí o senhor Raimundo, que era o presidente da loja de maçonaria, um farmacêutico, ligou para o presidente de uma loja maçônica aqui de Curitiba, e o cara deu o endereço para eu ir chegar lá e procurá-lo. Muito bem. Peguei um ônibus da Penha, me deixaram na Polícia Rodoviária de Itajaí, peguei o ônibus da Penha, cheguei a Curitiba, fui para o hotel, exatamente, tinha um hotel, chamava Plaza, na Boca Maldita ali, e dali fui a pé, era pertinho onde morava esse senhor, que eu não lembro o nome dele. Ele pegou, me colocou no carro, me levou para o aeroporto Afonso Pena, ainda não era asfaltada a rua que dava no aeroporto, era chão batido, lembro como fosse hoje, estou vendo aqui a imagem. E ele chegou no balcão, tá? Se identificou, assinou um termo de responsabilidade, se responsabilizando por mim. E eu entrei no Eletra 2 da Varig. Aí, meu amigo, o que aconteceu? Adivinha quem é que estava nesse voo? Nada mais, nada menos que Valdir Amaral, Jorge Cury, Alcei Camargo, João Saldanha, Washington Rodrigues, Denis Menezes, a nata do rádio do Rio de Janeiro e o Clube de Regatas Flamengo, que tinha jogado na quarta-feira à noite em Curitiba e perdido para o Curitiba por 2-1. Pô, eu me consagrei só ali, né? Falei, posso até não ser aproveitado pela fama, mas isso aqui valeu, pô. Acompanhava os caras, adorava ouvir os caras do Rio de Janeiro. Aí cheguei em Congonhas, peguei um táxi e fui até a Jovem Pan, que ficava exatamente ali perto, era a TV Record, Rádio Record Jovem Pan, que você deve lembrar. Hoje tem uma igreja, tem um hospital, me parece que a Igreja Universal construiu. Eu fui lá e fui recebido pelo seu Narciso Vernizzi, que me entregou a passagem e verba. E eu peguei um voo da ponte aérea lá pelas 13, 14 horas, fui para o Rio de Janeiro. No corredor se é que você permite que eu conte detalhes, no corredor do voo, do meu lado esquerdo, assim, um senhor engravatado, careca. Tudo bem. Eu olhei e falei, pô, essa figura não me é estranha, mas, pô, sabe, cara tímido de Blumenau, tinha saído outro dia do bairro da Itopava Norte. Um grande abraço para os meus amigos da Itopava Norte, o Diomara, a Rosvita Miller, da Aranholo, sempre ligados acompanhando. Um abraço para o meu irmão Valdir, para a minha cunhada Etna, para o meu sobrinho Marcos. Esse pessoal está todo acompanhando a gente, com toda legal, certeza. né? Isso é ótimo. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei no Rio de Janeiro, Sansumon, e fui no balcão para remarcar minha volta no dia seguinte, que eu ia pegar um voo, que eu ainda estava nos Jogos Abertos de Santa Catarina, cara. Veja o que aconteceu em curto espaço de tempo. Eu peguei, fui lá conferir meu voo, que saía de
de Santos Dumont para Congonhas, de Congonhas depois Navegantes. Aí na volta fui até Navegantes. O que aconteceu? Aquele senhor estava ali também, marcando a passagem. Fui para o hotel, Florida Hotel, não sei o que, Viana, perto da Rua do Catete. E quem me recebeu lá? Fausto Correia Silva. Fausto Correia Silva e Paulo Travaglia, que era um grande operador externo da Jovem Pan. Eles tinham feito quarta-feira o jogo com Osmar Santos em Belo Horizonte. E na quinta-feira eles saíram de Belo Horizonte, vamos lá para o hotel, tá? Me acomodei. Faustão e eu saímos, comemos aquele sanduichão que o Fausto comia, aqueles pequenininhos, sabe? Comemos sanduíche. Fomos para o Israel Gimpel, veio buscar a gente no hotel, fomos para o Maracanã para fazer o jogo. Quando eu chego no Maracanã, lugar para transmitir lá, aparece aquele senhor de terno e gravata. Sabe quem era? Não? Orlando Duarte de Figueiredo. Grande, né? Nossa, elegância, né? Na estica, né? Como o pessoal costuma dizer. Aí fizemos o jogo, o Santos ganhou por 2-0. Tinha umas 15, 20 mil pessoas no Maracanã, parece que não tinha ninguém, porque o Maracanã era enorme, né? E fizemos o jogo, eu me lembro bem que o retorno era na onda curta, de 25-49. Quem estava no plantão esportivo? Não era o Narciso Vernizzi. Milton Parron. Milton fez plantão esportivo na PAN. Olha, mais uma que eu não sabia. Grande Milton Parron. E aí eu voltei no dia seguinte, estou embarcando. Coisas que acontecem, coisas de Deus, né? Estou embarcando no aeroporto de Santos Dumont num Irondelli, que levou 1h40 com a turbulência que deu aí para chegar em Congonhas. E eu sentei na última fila, tinha um banco no meu lado. Eis que vem uma senhora baixinha, entrou, sentou no meu lado. Regina Duarte. Aí foi uma conversa, porque eu tinha amizade com a Vera Fischer, que tinha sido Miss Brasil, que era uma conhecida nossa de Blumenau. Aí foi um papo e coitado. Aí quando chegou em Congonhas, ela estava com várias bolsas na mão, eu falei, eu levo para você. Ela falou assim, Edemar, é o seguinte, se leva até a porta do avião, que meu marido é ciumento pra caramba. E foi o que aconteceu. E voltei para Itajaí, continuei os jogos, fiz a fase final dos Jogos Abertos. Passaram-se uns dias, Billy Gonza me liga. Escuta, tem uma passagem aí para você na Varig de Blumenau, você pegar o voo aí em Navegantes. Aí eu já tinha feito a carteira de identidade. Você vai fazer sábado Santos e Portuguesa de Desporto no Pacaembu. Aí eu peguei o voo, fui para São Paulo. Cheguei em São Paulo, cheguei na Jovem Pan, tá, aquelas verbácico e tal. O Faustão apresentava o show de bola e produzia. Já me botaram no microfone, eu, Fausto, apresentando ponto a ponto, lendo as notícias do show de bola da Jovem Pan, que ia das 20h30 às 21h. Terminou o show de bola, o Vini só de olho lá, né, era o chefe da equipe. Fomos jantar no Dinhos Place, que existia na Avenida Morumbi, hoje já não tem mais. Aí no sábado, eu estava hospedado no Hotel de Fronte, o aeroporto de Congonhas chamava Cores Hotel, bem na frente daquela grande passarela, ficava o hotel, acho que hoje é uma agência do Bradesco, alguma coisa assim. E aí o Faustão foi me pegar com seu Fuscão Ocre Marajó. Depois ele mudou para um azul. Que eu, aliás, em 73, eu fui emplacar para ele no Detran, aí no Ibirapuera. Aí o Faustão foi me pegar no hotel, fomos para o estádio. Eu não tinha almoçado. Ele falou, não, almoço não, vamos comer lá. Pô, ali na entrada tinha aqueles barzinhos no Pacaembu, no Portão Monumental. Comemos aí uns 3, 4 sanduíches cada um e fui pro jogo. Quem ia comentar? Otávio Muniz, pai do Tata Muniz. Reportagens Fausto Silva e João Bosco. E o comentarista, aquele senhor que eu tinha visto no Maracanã um dia de chapéu, apareceu lá também, Randall Juliano. Mas ele era comentarista, mas quem trabalhou naquele dia foi o Otávio Muniz. E, na abertura da transmissão, me avisaram, olha, você precisa chamar Wilson Fittipaldi, está no Autódromo de Interlagos, fazendo a tomada de tempos para as 24 horas de Interlagos, 24 horas que tinha a competição. Pô, movimentamos, pô, você imagina, aquele lugar, você lembra aquele lugar que a gente transmitia fora no Pacaembu, lá, não? No meio do povo ali? Sim. Pô, imagina como é que eu devia estar naquela época, acho que tremeu mais do que maravilha. Mas estava levando bem, estava tudo certinho, até que as equipes entraram em campo, meu amigo, caiu um temporal no Pacaembu,
inundou o Pacaembu, o tobogã não tinha aquelas escadas na parte de baixo que desciam para o piso, era tudo fechado. Encheu tanto de água, tinha os moleques que vinham na corrida e mergulhavam na água ali. Cancelaram o jogo. Voltei com a viatura da rádio, me levaram para o estádio. Gilberto Pereira, que era da TV Record da Jovem Pan, também estava nessa, João Bosco, me levaram para o hotel. E a Jovem Pan, como o jogo ficou para domingo de manhã, 10 horas, uma coisa assim, não transmitiu porque tinha um projeto Minerva. Ela não transmitia. Aí eu voltei para Itajaí, voltei para Blumenau. Voltei para Blumenau, passou-se mais um tempo. Eu falei, acho que não gostaram de mim. Passou-se mais um tempo. Aliás, o Vini adotou meu nome como Edemar Luiz. Edemar Luiz. Não falava bem. Aí eu cheguei depois na PAN e falei, não, meu nome é Edemar Luiz, pô. Tem Pedro Luiz, tem Silvio Luiz, tá cheio de Luiz aí, pô. Luiz a mais não vai refrescar nada. Bom, voltei a Blumenau, tô lá, pá, de repente toca o telefone de novo, Vini Gonzalez. Escuta, tem uma passagem aí, você vai para o Rio de Janeiro fazer Vasco e Portuguesa e Líder Esportes. Aí eu peguei o voo, fui no Rio de Janeiro, o jogo foi 3-3, no sábado à noite. Comentarista Leônidas da Silva, reportagens Israel Zimpel e Silvio Luiz. Transmitiu o jogo. Voltei para Blumenau, passaram-se mais uns dias, aí 1 ou 2 semanas. Eu falei, acho que não deu certo, não. De qualquer maneira, foi muito bom a experiência. Aí me liga o Vini Gonzalez, o Tuta está te oferecendo X para você vir como terceiro narrador da PAN. Caramba, aí você vem em definitivo. Aí eu vim em definitivo, aí acertei e embarquei dia 1º de janeiro de ônibus da antiga rodoviária de Blumenau. Minha mãe chorava. Eu já era casado, claro, já tinha uma filha de 5 anos e uma filha de 2 anos. Minha mãe chorava, tá? Eu vim para São Paulo, dia 1º de janeiro. E onde eu ia morar? Fui morar na frente da TV Record, na Guaramomes, de um lado da Moacir, do outro lado da Miruna, e a Guaramomes, que é paralela à Rubem Berta. Ali tinha uma casa que morava o irmão do Vini Gonzalez, que está vivo aí, Carlos Gottlieb Gonzalez, grande mecânico, foi um grande superintendente da Volkswagen, de várias agências. Eu não sei onde é que ele está hoje em dia, mas de vez em quando eu vejo ele no Face. Ele tinha deixado avisar, o Vini tinha deixado, olha, você entra lá, deixar a chave na recepção da TV, da Rádio Jovem Pan, para você pegar a chave, tem um quarto reservado para você. Era uma casa grande. Eu fui morar ali. Aí começou. Voltou o esporte, eu produzia o show de bola e apresentava. Aí passaram-se 1 ou 2 semanas, tive a primeira transmissão. Minha primeira transmissão oficial como narrador da Jovem Pan foi Associação Atlética Ponte Preta e um combinado de jogadores dos quais, lembro bem, Tostão jogou, homenagem a Alain, um ponta-direita que tinha sido revelado pela Ponte Preta, jogou no Vasco da Gama, que teve um acidente e ficou inutilizado para o futebol. Aí fomos lá, eu, Otávio Muniz, Fausto Silva, e não me lembro quem era o outro repórter. Fomos fazer o jogo em Campinas, e aí começou. Aí comecei a andar pelo mundo, né? Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, tudo quanto é lugar, Campeonato Brasileiro. Você era o terceiro narrador. Quem eram os outros 2 quando você chegou na Jovem Pan? Bom, aí o detalhe. O titular era o Vini Gonzalez, chefe da equipe. Segundo locutor, tinha chegado 1 ano antes do que o Osmar Santos. Eu era o terceiro. O quarto era Benê Braga. Tinha mais um outro, tinha mais 2 outros locutores lá que Otávio Muniz quebrava o galho como narrador também, mas tinha o Aníbal Fonseca e Hamilton Galiano. Hamilton Galiano, que acabou se afastando, foi candidato a vereador e afastou-se das transmissões esportivas. Ele fazia muito bem, transmitia muito bem boxe, basquetebol e tal. E aí chegou setembro de 73. O Vini Gonzalez pediu demissão da Jovem Pan, porque não concordou, ele fazia as escalas. Um dia o seu Tuta resolveu mudar a escala que ele tinha feito, era o chefe da equipe, tinha liberdade para fazer isso. Ele pediu demissão e foi embora para a Rádio Gaúcha de Porto Alegre. E aí os caras tudo falando assim, putz, ele vai levar o alemão, foi ele que trouxe e tal. O Vini realmente chegou em Porto Alegre, na Gaúcha, e o diretor era o Jair de Brito, já falecido, o famoso Jair de Brito, trabalhando na Globo aí, foi ele que foi um dos caras que levou Osmar Santos para a Rádio Globo, na época.
o Jair de Brito fala assim, escuta, você está precisando mais de um nadador, quem é que se indica? Ele fala, tem um alemão, o Demarão Luzek, e tem o Haroldo de Souza. Ele falou assim, o alemão, quanto é que vai custar cada um? O alemão por uns 5 mil vem, e o Haroldo por 3, contrataram o Haroldo, claro. Não barato. E eu fiquei. Aí ficamos Osmar e eu, aí apareceu o Lombardi Júnior em 74 para fazer um teste, ficou 6, 7 meses e não foi contratado. Aí aí a Copa do Mundo de 74. Eu, na verdade, nem sei se eu iria para a Copa do Mundo. Só que nesse ínterim apareceu o Altair Carlos Pimpão, que hoje é dono da TV Galega em Blumenau, trabalhou muitos anos na Voz da Alemanha, na Deutsche Welle, e que ele me procurou na Jovem Pan, me ligou, queria falar comigo, ele estava numa casa dos parentes de São Paulo, queria que eu levasse uma fita de transmissão minha para ele ouvir. Cheguei lá, levei, ele me explicou o seguinte, a Voz da Alemanha vai fazer a Copa do Mundo de 74 em vários idiomas, e precisa locutor para a língua portuguesa, para transmitir os jogos. E você foi indicado, você é de Blumenau, tá, e tal. Bom, acertei com a Voz da Alemanha, era uma grana boa, diárias boas, 3 mil marcos de cachê, e aí conciliei com a Jovem Pan. Resultado, transmiti 18 jogos ao vivo, tudo ao vivo. Fui o único locutor, ao lado de Cláudio Katsug, que transmitiu a vitória da Alemanha Oriental sobre a Alemanha Ocidental, em Hamburgo, por 1-0, gol marcado por Spadwasser aos 32 do segundo tempo. Esse jogo era um jogo de conflito, tanto que o trem que trouxe a torcida da Alemanha Oriental, muitos debandaram, não voltaram para a Alemanha Oriental. O que aconteceu? Eu transmiti, você não acredita o que aconteceu, mas eu transmiti o jogo para as duas emissoras em língua portuguesa. Para a Jovem Pan, com 2 microfones, um headset e outro microfone de mão. Uma transmissão da Jovem Pan era normal, ia para o ar normal. E a da Voz da Alemanha ia para os estúdios da Voz da Alemanha. Eles tinham uma resenha, chamava Resenha da Copa, que era endereçada aos países de língua latina, 10 horas da noite, uma coisa assim, que eles transmitiam com um transmissor pequeno de 500 mil watts de potência. Será que era bom, não? E aí eles editavam os melhores 60 minutos da partida, editavam os melhores 60 minutos do jogo e colocavam. E assim foi indo. Eu transmiti a estreia do Cruyff contra Uruguai, 2-0, jogaço, Pedro Rocha, Forlan, Pubijas, Cruyff, Neskens, esses caras tudo aí, Youngblood, goleiro. Pô, eu fiz todos os jogos da seleção da Alemanha. E na final, eu transmiti no sábado Brasil e Polônia, mas só para a Voz da Alemanha. Osmar fez pela Jovem Pan e domingo Alemanha e Holanda eu fiz também só para a Voz da Alemanha. Foi uma experiência fantástica. Depois, não só por isso, conheci a Alemanha de avião, de carro, para cima e para baixo, a gente ia em todos os lugares. Eu me lembro que, antes da estreia da Alemanha, eu fui ao Estádio Olímpico de Berlim, fiz a estreia da Alemanha, ganhei de 1-0 do Chile, um gol marcado por Paul Breitner, um golaço. 100 mil pessoas no estádio. Imagina a alegria da gente, pô. E, aliás, tem um detalhe. Quando eu fui fazer o jogo do Brasil, o jogo da Holanda, a decisão, na última rodada, os jogos finais, rapaz, me bateu uma saudade quando foi o jogo do Brasil. Quando executaram o hino nacional brasileiro, eu comecei a chorar, cara. Comecei a lembrar, meu Deus, olha onde estou, longe da minha família que estava em São Paulo, longe dos pais em Blumenau, do sogro da sogra em Blumenau. Eu estou aqui na Alemanha, meu Deus, isso é um sonho. Mas aí começou a cair a ficha, né? Começou a cair a ficha. Caiu a ficha, exatamente. Pô, eu estava 1 ano na Jovem Pan, cara. 1 ano na Jovem Pan. Bom, aí terminou a Copa do Mundo. Aliás, teve um fato interessante. Veja o que é a história. Lá por 73, 74, a dona Olga Sangirado, esposa do Estevão Burro Sangirado, era assistente social da rádio. Ela chegou na sala que a gente fazia a redação do esporte, que era uma sala do Randall Juliano, no antigo prédio. Tinha uma sala enorme, que era o jornalismo. O esporte era na sala do Randall Juliano, que tinha uma máquina Olivetti lá, que a gente preparava, produzia com papel carbono, fazia, e quando era escala de fim de semana que eu produzia, às vezes, abertura de jornada, tirava no stencil. O que aconteceu? A dona Olga chegou para mim, Demar, tem uma carta aqui, ó,
eu quero que se traduza de uma pessoa da Alemanha. O cara escreveu assim: ouvi no dia tal, a tal hora, pela onda curta de 25 metros, a transmissão do jogo, não me lembro qual era o jogo, transmissão de Edemar Anuzek, comentários de fulano, reportagem. O cara tinha ouvido a gente, rapaz, lá na Alemanha. Falei, onda curta é potente. Veja bem, fato marcante. Aí no jogo Alemanha e Polônia, semifinal da Copa do Mundo, em Frankfurt, estava eu o Karsub, caiu o mundo, não ia ter jogo, o campo ficou uma piscina, aí os caras, veja como já eram organizados, e tinha aquelas espumas de 5 metros de comprimento por 1 metro de altura, eles meteram espuma no gramado e secaram o gramado, cara. Isso, não sei se a televisão tem isso registrado, se tiver, eu nunca vi. Secaram e nós transmitimos o jogo, mas antes do jogo, eu estava perto, tinha a TV da Alemanha. Aparece um cara lá da coordenação, da segurança lá do estádio, chegou, olhou assim, pegou na minha credencial e falou assim: você que é o Edemar Anuzek? Porque ele viu que era a Rádio Pan-Americana. Falei, eu sou aquele fulano que mandou a carta para vocês, que ouviu o jogo, a tua transmissão no jogo pela onda curta de 25. Cara, como eu falava alemão, eu fui contratado pela Voz da Alemanha porque eu falava alemão. Ainda falo alguma coisa, mas até os 7 anos eu falava só alemão, porque minha mãe era nascida em Berlim, na Alemanha. Esse cara se apresentou para mim, cara. Se imagina, uma outra grande emoção. Aí fizemos o jogo. Caiu o mundo antes do jogo. Mas fizemos o jogo, a Alemanha ganhou de 1-0, gol do Gerd Müller. Terminado o jogo, voltei fomos para o hotel Frankfurt Hof para ver o jogo do Brasil contra a Holanda, que o Brasil foi eliminado. Não chegou estava na semifinal, perdeu por 2-0. Estou entrando na sala, que era uma sala enorme, cheia de jornalista brasileiro. Aí eu tenho dúvida se era o Paulo de Aquino ou era o José Aquino, um dos irmãos. Chegou para mim e falou assim: porra, ouvi toda a tua transmissão. Falei, como ouviu minha transmissão? Você estava do lado de uma televisão e como o cara da televisão falava só de vez em quando, nós ouvimos você transmitir o jogo. Falei, cacete, pô. Você veja cada coisa que acontece na vida. O poder do rádio, na década de 70, o rádio AM, ondas curtas, ondas médias, era um negócio fantástico. Você vai responder as perguntas aqui, a gente já vai voltar para a Jovem Pan. Jovem Pan, você fez quantas Copas lá? 74 na Alemanha? 78, 82, 86. Você foi até o México. 90 fui pela Tupi, Rede Brasileira de Esportes. Então a gente vai voltar falando da Copa de 86 e a sua saída da Jovem Pan indo para a Tupi, que era um grande prefixo aqui do Rádio Paulista também. Ó, muita gente aqui está chegando, eu vou deixar você na tela cheia aí para você responder. Estou sem o teu som aqui. Aloysio Matias, grande Aloysio Matias, trabalhou com a gente na Jovem Pan. Grande abraço, prazer em saber que você está nos acompanhando, Aloysio Matias. Antônio Roberto Castaldello, o Polentão, futuro prefeito da Moca Honra. Ele foi o meu operador técnico na Tupi e na Copa do Mundo 90 na Itália. Moura Nápoles, bandeira viva do rádio e do jornalismo de Itu. Grande abraço a você, a esposa, ao Daniel, toda a família. Pessoas maravilhosas. Carlos Alberto Espina, eu não conheço o Carlos Alberto Espina pessoalmente, mas ele tem postado algumas mensagens e sei que ele é um cidadão que realmente conhece bem a maioria dos profissionais do jornalismo esportivo. Grande abraço para você, Espina. Narrar é um dom ou se aprende? Eu tenho minha opinião aqui. É dom, né, Ademar? É dom. Porque tem muita gente que acha que narra. É aquele negócio, né? Tem gente que acha, mas não é. Né? Tem gente que se acha, mas não é. E, na verdade, é o seguinte, hoje a narração esportiva mudou muito, né? Eu sou da época que se narrava futebol, e a partir do Osmar Santos e do Valdir Amaral, que se criou uma figura diferente no rádio esportivo brasileiro, com vinhetas, com bordões, mas não tinha. Se você ouviu o Pedro Luiz era uma narração séria, Edson Leite, o Fiore tinha aquelas tiradas dele, mas antes disso,
não tinha nada de bordões, não. Gil Arruda é outro jovem narrador que gosta muito de você. Obrigado, Gil. Um grande abraço para você. Aliás, eu tenho recebido muitas mensagens de colegas dizendo, olha, me inspirei em você. Gilson Castioffa, por exemplo, do interior de São Paulo, disse assim, você é meu ídolo. Até hoje eu imito você. Fábio Marcondes, um grande abraço para você, Fábio. Muito obrigado, viu? A gente fica feliz. William José Sartori. Essa é uma figura maravilhosa. Você talvez não conheça, mas ele foi um grande produtor da Rádio Bandeirantes de São Paulo. Mora em Guarulhos. É o futuro prefeito de Guarulhos, pelo que me disseram. Aloysio Matias, Copa do Mundo 74. Olha o Aloysio Matias aí, ó. Olha lá. Era a equipe da amizade. A Voz da Alemanha era a equipe da amizade. Era a equipe da amizade, com grandes profissionais brasileiros, vários brasileiros, como J. Pedro, por exemplo, meu amigo. Eduardo Silolo, Chene, o Edemar trabalhou com José Carlos Guedes, claro, o Guedes trabalhou comigo. E eu sou anterior à chegada do Guedes. Guedes chegou em 80, 81, na Jovem Pan. O Guedes era o terceiro narrador, era o Silvério, eu e o Guedes. Depois apareceu o Nilson César. Pedro Lima, muito obrigado. Peruíbe também está conosco aí. É muito bom isso tudo aí. A gente fica feliz. Marcelo Santos. Essa é uma bandeira. O homem que criou a Rádio Web Moca é inquestionavelmente um dos maiores conhecedores da computação. Ele é o cara da TV Record. Se acontece alguma coisa na computação, é ele que está lá resolvendo o problema. Que legal. Está falando que o Toninho saiu da Moca. O Toninho saiu da Moca, foi para o nosso quintal, Vila Ema. Agora ele é fiscal do monotrilho. É verdade. Beleza. Aqui, ó. O Napoli tem mais uma pergunta aí. Hoje é talento profissional ou talento comercial para se narrar, para se trabalhar? Primeiro o comercial, depois o profissional. Isso é verdade. Infelizmente, é a grande realidade. É verdade. Aí, mas... Espina, obrigado. Muita gente perguntando aqui. Tinha mais perguntas aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver aqui. O Espina perguntou outra aqui. O Dom você já respondeu. É que tem muita pergunta e às vezes eu me perco. Aqui, ó. Tem pergunta aqui, ó. Rodrigo. Rodrigo Garcia. Eu gostaria da opinião. O que vocês acham de todas as rádios, a migração para o FM, como da Rádio Globo, que saiu do AM e não existe mais, agora só tem a Rádio Globo FM. Migração, como é que está a migração aí em Curitiba, as rádios? Porque o AM aí em Curitiba pega mais limpo que aqui em São Paulo, né? A verdade é o seguinte, a Curitiba ainda não houve migração para FM. Existem, aqui em Curitiba, na grande Curitiba, tem perto de 50 emissoras, entre a AM e a FM, e umas 100 emissoras na web. O que acontece? Ainda não migraram aqui. Mas é a realidade hoje, né? Como é a realidade do aplicativo, por exemplo, que você coloca no seu celular para ouvir qualquer rádio do mundo. Eu, de vez em quando, ouço a rádio do Afeganistão, pela música deles, porque eu não entendo coisa nenhuma. Nilson Silva, sou jornalista, mas infelizmente não atuo em nossa profissão. Edemar é um dos responsáveis para que eu tenha me apaixonado pelo rádio e decidi estudar jornalismo ao lado dos Osmar Santos, Enio Rodrigues, Fiore Giliotti e outros gêneros. Obrigado, Nilson. Um grande abraço. E colocou do lado aí só de férias, hein? Só de férias. É verdade. Aqui, ó. Existem grandes narrações do Edemar na Rádio Record. Até hoje acompanho pela Rádio Cidade. Obrigado, Gil. Obrigado. Continua. Na verdade é o seguinte, né? Eu não tenho mais aquele pique que eu tinha. O Chile talvez tenha até alguma narração, e se não tiver, eu vou colocar aqui, que eu tenho alguma narração aqui. Tem, eu estava tentando no YouTube aqui suas narrações, mas eu não consegui. Mas, o pique não se esquece, não, Edemar, que essa voz potente aí dá para narrar muito ainda. Mas o problema é o seguinte, a gente acaba perdendo aquela, como é que se poderia dizer, já não tem mais aquele ritmo, né? Mas olha aqui, ó, quer ver, ó? Deixa eu colocar aqui, ó. Só para ouvirem uma narração minha dos anos 85 na Jovem Pan. Deixa eu colocar aqui, ver se dá para ouvir. Ergueu a bola na ponta para mim. Ergueu a bola na ponta para mim. Ô, louco. Deu uma travada aí. Ergueu a bola na ponta para mim. Invadiu, está ao lado, tá cercado pelo Sérgio, cruzou na ponta da careca, subiu a cabeça, é gol!
Gol comprido, esticado, bonito. Veja o detalhe agora depois da narração. Isso. Veja bem, hoje, infelizmente, eu lamento tudo isso aí. O narrador esportivo, os jovens que estão começando, eu torço por eles, mas eles realmente não dizem aonde está a bola, e algumas frases que eu tenho contestado, aí, que é uma grande realidade, o cara fala assim, até alguns colegas da televisão falam assim, fulano, Anderson Chene subiu de cabeça. Ninguém sobe de cabeça. Você sobe com o corpo inteiro, cara. Sim. Então você subiu e cabeceou. Como os caras falam assim, soltou o lance na mesa, que ninguém soltou o lance, soltou a bola. Eu vi o cara falar assim, a bola perdeu-se pela linha de fundo, escanteio, que o Anderson Chene vai cobrar pela ponta direita do campo de ataque. Pô, o que é isso, cara? Cobrar escanteio na ponta direita do campo de ataque? Onde é que se cobra escanteio? Só pode ser, cara. Então, essa linguagem hoje em dia, o que você fala, eu falo muito para a galera que está começando a narração, tem alguns alunos também, você tem que posicionar a bola. Se você fechar o olho, você tem que saber onde está a bola. O narrador te conduz, o rádio sempre foi isso. E hoje em dia, infelizmente, eu não sei se é porque muitos aprendem, se inspiram em narradores da TV, você não sabe onde está a bola. E aí tem que tomar cuidado com o vocabulário, que é o que você falou, subiu e cabeceou, tá certo, não, entendeu? Subiu e bateu de cabeça, e cabeceou. Então tem algumas coisas que a gente tem, outra coisa, penalidade máxima que a gente fala, né? Não existe penalidade mínima, é pênalti. Mas aí tem muito vício de linguagem. Edemar, você vai escolher agora os 3 maiores, na sua opinião, e olha que com responsabilidade aí, um dos mais experientes está falando. Os 3 melhores de qualquer mídia, narrador, repórter, comentarista para você. 3 de cada um? Narradores. Para mim, o mais técnico que narrava futebol, Vili Gonzer. Depois, Osmar Santos, que veio com uma nova forma de radiar, com bordões. Eu gostava muito do Jorge Cury e do Valdir Amaral, na época, Fiore Giuliotti. Mas teve um locutor, na minha juventude, que eu acompanhei muito na Rádio Tamoio do Rio de Janeiro, tinha uma voz diferente, uma transmissão diferente, técnica, chamava Sérgio Paiva. Ninguém deve saber quem é, mas a família deve saber quem é. Comentaristas. Tem vários grandes comentaristas do Rádio do Brasil, mas eu vou me ater a 3. Randall Juliano, Cláudio Karsug, Orlando Duarte Eclético. E tem o Mauro Nóbrega, que foi um grande comentarista também, e o Vital Batalha. Repórteres. Cândido de Paula Garcia. Esse foi fera. Foi realmente um dos grandes repórteres esportivos do rádio brasileiro. Luiz Carlos Ribeiro na Tupi, que cobriu todo aquele alvoroço da seleção brasileira em 90 na Copa da Itália, que deu aquela confusão lá. Que houve... Carlos Ribeiro Carequinha? Ele é um moreno. Isso, exatamente. Luiz Carlos Ribeiro. Conhecendo a Record. Exatamente. Aliás, tem uma história dele na Record. É verdade, tem uma história dele na Record. Não sei se posso falar um palavrão aqui, mas eu até diria. E o terceiro, o Faustão foi um bom repórter, tinha as tiradas dele, Vanderlei Nogueira, um belo repórter, mas eu gostava muito José Roberto Ercolim. Esse foi bom demais. O Luiz Carlos Ribeiro estava na Rádio Record, antes de eu ir para a Record em 2009. Eu estou vindo na Onda Corta um domingo, ele apresentava um domingo esportivo. E lá pelas tantas ele fala assim: esse é o domingo esportivo pelas ondas médias e curtas, pelas ondas médias e curtas da Rádio Record de São Paulo. Mole, não. Ondas médias e curtas. Eu lembro desse time de repórteres aí do Carlos Ribeiro, tinha o Braguinha, que infelizmente já nos deixou, Carlos Braga. Isso. Ai, meu Deus, é tanta gente. Lá da Record, lá da passagem lá atrás.
tinha um rapaz, amigo meu, que cobriu o Corinthians, fugiu o nome aqui, mas daqui a pouco eu lembro. Edemar, você vai sair da Jovem Pan depois da Copa de 86? Como que é essa sua saída da Jovem Pan? Eu fiz a 74, 78, 82 na Jovem Pan, 86 na Jovem Pan, só que em 85, o José Silvério foi para a Rádio Bandeirantes. Me deram a condição de titular e chefe da equipe de esporte da Jovem Pan. Chefe eu não queria ser. Chefe é a pior coisa que tem é você ser chefe de alguma coisa. Mas eu assumi. E o Tuta me chamou na sala dele e falou assim, seu Tuta, perdão, olha, prepara a garganta aí, você vai transmitir muito futebol. Eu tinha semana que eu transmitia quarta, quinta, sábado e domingo, cara. Eu não queria, mas em posição, estava prejudicando o Guedes, o Nilson, que estavam lá com a gente, mas o que eu posso fazer? Era a rádio que mandava, não era eu. Eu descobri no final do ano, o Silvério tinha acertado a ida dele para a Bandeirantes para fazer um domingo ele e outro domingo o Fiore. E o Fiore convenceu, pelo que consta, não sei se é verdade, mas convenceu a direção da rádio para ele fazer 3 domingos, o Silvério um só, e o Silvério fazia jogos sábados, quarta-feira, quinta. Bom, o que aconteceu? O Silvério, quando saiu, isso eu vim saber só em novembro para dezembro, a Rádio Jovem Pan, que não pagava Ibope, nunca pagou Ibope, tanto que tinha no show de rádio um quadro chamado O Homem do Ibope, criando pesquisa, que era uma gozação, uma sátira. A Jovem Pan, segundo o Ibope de agosto, julho, agosto, era 4º lugar no futebol em São Paulo. Foi subindo, e em novembro dividiu o primeiro lugar, não me lembro se era com a Globo ou com a Bandeirantes, primeiro lugar, cara. Aí em dezembro, depois do dia 12, do primeiro jogo da decisiva do Campeonato Paulista, que você ouviu o primeiro gol do jogo aí do Careca, o São Paulo ganhando a Portuguesa 3-1, eu chego na segunda-feira na rádio, dá um zum, o Silvério está voltando. E o Silvério voltou, realmente. Voltou. Ele até queria que eu fizesse o segundo jogo, pelo que consta. A direção da rádio achou interessante aproveitar o momento para marcar a estreia dele, a reestreia dele. O Silvério voltou. Nesse meio tempo, eu recebi um telefonema do Osmar Santos, que era o chefe de esporte da Globo. Fomos almoçar Osmar Santos e Cândido Garcia. Porque em 77, quando o Osmar saiu, era para sair, além do Osmar, eu, Cândido Garcia, Fausto Silva, até o Silvério, Karsuk, Randall, Juarez Soares, era para sair todo mundo, era para desmontar o time da PAN. Eu acabei não indo por questões financeiras. Preferi ficar na PAN, mas deixei a condição de ser mas continuava como segundo locutor na época que o Silvério já tinha assumido. Aliás, eu era o segundo quando o Silvério assumiu era o terceiro, e deram a ele a condição de locutor número 1. Mas também não leva absolutamente nada. O que aconteceu na época, então? Cândido Garcia e eu fomos almoçar com o Osmar Santos num dos restaurantes de São Paulo, ali na Rua Lagoa, se não me engano, era um baita de um restaurante, e o pessoal tudo olhando, né? Aí o Osmar falou assim, vai ter fofoca, os caras já vão falar aí que eu estou contratando vocês, mas eu quero contratar mesmo. Eu quero você e o Cândido comigo na Globo. E aí fizemos uma proposta, e coitado, tanto o Cândido como eu, e o Osmar falou assim, vou falar com a direção no Rio, para aprovar isso aí, que eu quero vocês comigo a partir do ano que vem. Falei, tudo bem. Nesse meio tempo, um dia toco o telefone na minha casa, minha mulher atende, e ela falou assim, olha, tem o senhor Darcy Reis, da Rádio Bandeirantes, está no telefone e quer falar contigo. Era o chefe de esporte da Bandeirantes. Eu sempre gostei do Darcy Reis como narrador, uma voz linda, linda, linda. Foi um grande narrador também. O Darcy do outro lado, Demar, tudo bem, mestre? Eu falei, tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Escuta, eu quero que você venha aqui para o lugar do Silvério na Bandeirantes. Falei, será uma honra, Darcy, será uma honra. E aí, na papo daqui, papo dali, ficou esse negócio de grana. Eles me ofereceram, na época, um dinheiro que, no salário, era superior ao do Fiore. Só que ele explicou, falou assim, o teu salário é um pouco maior do que o do Fiore, só que o Fiore ganha muito de comissão, tem participação, então ele ganha o dobro e você vai ganhar como salário. Eu, burramente, não aceitei, preferi ficar na PAN. Erradamente, devia ter ido para a Bandeirantes. Isso era 85 e estaria a Copa do Mundo de 86 na Bandeirantes.
Aí continuei na Jovem Pan, 86 fomos fazer a Copa do Mundo, passou a Copa do Mundo, 88 eu fui escalado, me chamaram um dia, o falecido Zé Carlos Carboni, Alemão, você vai numa reunião que tem ali na Kodak, na Ponte do Morumbi, um prédio redondo que tinha ali, você vai a Seul fazer a cobertura dos Jogos Olímpicos. Falei, opa, lá vai ter uma apresentação da Kodak sobre Seul, o que é, no tapa. Fui lá. A viatura da rádio me levou lá, participei do encontro lá com jornalistas, explicaram o que é Seul, né, que isso, aquilo, tá. A Kodak deu uma bolsa para a gente com 20 filmes coloridos, preto e branco. E aí eu cheguei mais uns dias, cheguei na rádio mais uns dias, o Carboni falou assim, olha, você vai antecipar a sua viagem, você vai para os Estados Unidos. Opa, o que tem nos Estados Unidos? O Brasil vai disputar essa seleção comandada pelo Carlos Alberto Parreira, Tafarel, Luiz Carlos Vinck, o Jorginho, Aloysio, Andrei, e Nelsinho, Giovanni, Neto, Bebeto, Romário, João Paulo. Essa seleção vai disputar um torneio chamado da Copa das Nações em Los Angeles. Você vai para o jogo, vai para fazer os jogos do Brasil. São 2 jogos, tá bom. Embarquei num dia à noite lá, pela Varig, 12 horas de voo. Cheguei às 8 horas da manhã, desembarquei em Los Angeles. O hotel tudo reservado, o voucher, aquele negócio todo. Aí passei a mão no primeiro telefone e liguei para o doutor Neylor Lasmar, que era meu amigo, médico do Cruzeiro e da Seleção Brasileira. Ele me atendeu, tinha o telefone dele, tinha falado com ele antes de viajar. Eu falei, doutor, acabei de chegar aqui, o jogo hoje à noite, o jogo ia acontecer 12 horas depois que eu tinha chegado, 8 horas da noite, que era correspondente a 23 horas no Brasil. E eu falei, doutor, eu não sei nada sobre a escalação da Seleção Brasileira. Ele falou assim, vou te passar, mas não fala que eu passei, vai jogar assim, 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 peguei todos os detalhes, porque no jornal que eu abri, tinha um cantinho assim desse tamanho, porque os americanos não tinham esse negócio de futebol profissional. E aí eu liguei, fiz uma ligação a cobrar, era 13, lembro até hoje, 13 horas e 8 minutos. O Silvério me chamou e falou, agora vamos aos Estados Unidos, onde hoje à noite o Brasil joga contra, sei aí se era Honduras, ou quem era, fez a final depois contra a Argentina, com Maradona e tudo, e ganhamos por 2-0. Ele falou assim, e vamos então a Los Angeles. Um abraço. Bom dia, Idemar Anzec. Aqui são 8 horas 13 minutos, 8 horas 18 minutos, 8 horas 8 minutos, 13 e 8 aí no Brasil. Boa tarde para vocês, bom dia aqui ainda, tá? Chegamos, tá? Fiz um boletim dos 5, 10 minutos, terminou, peguei um táxi e fui pro hotel. À noite, fui pro estádio. Coliseu de Los Angeles. Aí estava lá, Éder Luiz, Flávio Adalto, Tatá Muniz e o Sidney Campos, não é Sidney Campos, como é que chamava aquele operador? O Sidney Lopes, operador da Rádio Bandeirantes. Eles estavam em 3, eu estava sozinho. E aí o que aconteceu? Cadê o circuito que a PAN pediu da Embratel 4 fios? Não tinha instalado. Aí eu entrei numa cabine, o administrador do Coliseu falou assim, tinha uns 20 telefones. Ele falou assim, olha, pega um telefone desse e use aí, se quiser. O bom é, esses aqui são bons que você engata, ele não cai nunca. Eu tenho gravado esses jogos aí, eu transmiti sozinho. Sempre, aliás, eu transmiti muitos jogos sozinho. E o som era som de estúdio, cara. O telefone já era telefone com outra qualidade. Transmiti o jogo. Aí, no dia seguinte, fui até o hotel da Seleção Brasileira. Ficava no Holiday Inn, no Wilton. E o chefe da delegação era o doutor Hildo Nejara, era médico, o dentista, que eu tinha conhecido em Blumenau, quando ele foi tentar contratar um jogador para o América do Rio de Janeiro, na época do Olímpico de Blumenau. Aí, papo daqui, papo dali, ele falou, onde é que você está? Eu falei, eu estou no hotel Holiday Inn. Quanto é que você está pagando diária lá? $80. Ah, vem para cá, que eu arrumo para você pagar o preço que nós pagamos aqui, $45. Me transferi. Fiquei ali. Aí fomos fazer o jogo final, e antes do jogo final, apareceu Jorge Vieira no hotel. Lembra do Jorge Vieira, grande técnico? Ele era técnico do América do México, de um time do México. Sim. Figuraça. Aí ele nos levou a uma empresa que vendia
filmadoras. Eu tenho aqui à minha direita, não dá para mostrar, uma filmadora antiga, daquelas grandonas, Panasonic, que era um sucesso da época. Pô, comprar uma filmadora dessa aí era uma... Depois carreguei essa mala por tudo quanto é lugar seu e coisa, todo lugar que eu ia. Mas tá aí. Não sei nem se funciona, que eu nunca mais usei. Aí fomos fazer a final. O Brasil ganhou 2-0 da seleção da Argentina. No dia seguinte, o doutor Hildo Nejar me chamou, falou assim, olha, vai ter mais 2 jogos aí. Como mais 2 jogos? Sobe aqui no meu apartamento. Subi, ele me mostrou um depósito que fez dos $250 mil que a seleção ganhou pelos 2 jogos. Foram depositados $125 mil na conta do empresário e $125 mil na conta, não vou falar o nome porque a pessoa não está mais viva para se defender, que era, na época, dirigente da CBF. E aí, precisava de dinheiro para as diárias dos jogadores, porque a seleção não ia ficar na Vila Olímpica, a seleção ficou em Taichung, no sul da Coreia. Aí resolveram fazer um jogo em Chicago contra o América do México, acho que era América do México, no Comiskey Park, primeiro estádio de beisebol dos Estados Unidos. Fomos a Chicago, fizemos jogo lá, beleza. Aí de lá fomos, pegamos o voo de Los Angeles a Chicago, 4 horas e pouco, cara, era voo pra caramba. Aí saímos de Chicago, arrumaram outro amistoso para jogar em San José, perto de São Francisco, mais 4 horas e pouco. Aliás, tinha uma curiosidade desse voo. Era da United, não era da United, da American Airlines. Eu estou lá na 22ª fila, delegação brasileira no voo, todo mundo no voo. Atrás de mim estava tudo ocupado. Quando chegou na 22ª fila, quando serviu o lanche, depois da 22ª não tinha mais lanche para servir. Você veja, uma empresa internacional como a American Airlines não estava preparada para o voo, não tinha lanche para o pessoal que estava atrás da gente. Mas aí chegamos lá, me hospedei no mesmo hotel da seleção, que era o Wyatt, e eu tinha muita amizade com o Carlos Alberto Silva, tinha sido de São Paulo. E aí, no dia do jogo, ele me convidou e fomos até o João Leal Neto, que era o assessor dele, o técnico auxiliar dele, e um rapaz, eu não me lembro, Renato, que era um baiano que estava a serviço da seleção brasileira lá para traduzir. Ele morava nos Estados Unidos, tinha sido jogador e tal. Fomos num carrão daqueles de fechar comércio, fomos até São Francisco e daí fomos até a ilha de Alcatraz. Vamos conhecer lá. Eu filmei tudo, tá? Aí voltamos e fomos almoçar no restaurante italiano e voltamos para São José e à noite fiz o jogo. E aí, nesse jogo, o Hildo Nejar veio na minha cabine e deu umas pinceladas de comentarista. Passado isso aí, voltamos para Los Angeles. Bom, meu voo era Los Angeles, Seul, Tóquio, e depois tinha que voltar para Los Angeles, pela Korean Airlines, o Japan Airlines, sei lá eu. Falei, pô, mas que confusão é essa, né? Aí descobri que eu estava o Luciano do Vale lá pela TV, e eu descobri que tinha o voo da delegação brasileira, vinha do Brasil pelo Jumbo 747 da Varig. E eu cheguei na agência da Varig e expliquei a situação, eles resolveram, me colocaram nesse voo. Eu fui no voo da seleção, a minha passagem era classe superior, não era a primeira classe, a outra classe, antes da classe econômica. Eu estava bem na frente, na segunda fila, ao lado do Joaquim Cruz, desses grandes artistas aí, filmei todo mundo, Billy Gonzalez dormindo atravessado em 3 poltronas, essas coisas aí, voo de 12, 13 horas, né, cara? Cansado. Aí isso aí está falando, você tá cobrindo a seleção brasileira, mas não é mais Olimpíada? Era a seleção brasileira. Era a seleção brasileira indo para Seul, para a Copa, para os Jogos Olímpicos. Jogos Olímpicos de 88, que a gente foi medalha de prata lá. Exatamente. Afinal, perdemos para a União Soviética 2-1. Aliás, tem uma história esse jogo. E aí, ainda no Wyatt, em São José, um dia de noite eu estou ali. Apareceu um jornalista do Jornal Globo do Rio, e eu falei, o que está acontecendo aí? Ele falou assim, tem uma reunião aí, o Otávio Pinto Guimarães, que era o presidente, com os jogadores. Daqui a pouco o pessoal saiu e eu entrevistei o Romário, gravador na mão. E aí o que houve? Não, nós tivemos uma reunião, o Otávio Pinto Guimarães saiu correndo direto para reivindicar, para acertar a premiação nossa para a competição. Eu peguei 2 horas da manhã, entrei ao vivo
com a entrevista e tudo explicando aí. Tinha ninguém para dar isso aí, eu dava informação. Bom, descemos em Seul, abriu a porta do avião, o primeiro cara que apareceu na porta, a minha mulher que conta isso, apareceu no Jornal Nacional, o primeiro cara que apareceu engravatado, Edemar Anuzek. Eu desci, mas fui expulso 3 vezes da Coreia, antes de entrar na Coreia. Porque é o seguinte, a Jovem Pan não tinha credencial para cobrir não tinha direitos comprar direito para cobrir os Jogos Olímpicos. Eu ia só para fazer boletim, não ia para transmitir. E aí, para explicar que focinho de porco não é tomada de luz. Na terceira, eu consegui explicar que eu estava com o formulário, que o Orlando Duarte, que estava no voo, me entregou, era um formulário de uma autorização do SBT, que o Vanderlei Nogueira conseguiu lá com o Grupo Silvio Santos. E eu acabei, no dia seguinte, saímos com o Orlando, fomos para Orlando ficava num hotel lá, Olímpico lá, e eu fui para um outro hotel lá de madrugada. Fomos lá fazer o credenciamento perto do centro de imprensa, do IBDF, fui credenciado rápido, tá? E comecei a fazer boletim de lá e coisa e tal, pá. E descobri que a gente podia contratar um estúdio lá da KBS, Korean Broadcast System, para fazer boletim e até para transmitir jogos, vôlei, basquete, futebol. Porque era difícil, você já não tinha direito de transmissão. Como é que você ia transmitir do estádio? E aí descobri que tinha que pagar uma cota X. Liguei para a Jovem Pan, falei com o Carbone, ele falou que o seu Tuta autorizou. Falei assim, aí tinha que mandar por um banco via Nova York. Demorou uns dias, chegou o dinheiro, botaram no estúdio, lá tinha 2 monitores. Eu transmiti vários jogos de basquete, vôlei de lá, jogos de futebol. E na final, Brasil-União Soviética, eu descobri com um cara da Embratel, que depois acho que fez uma tremenda safadeza, mas de qualquer maneira, eu descobri que se eu pedisse um telefone, eles instalariam lá no estádio para eu poder transmitir o jogo do estádio. Só que eu tinha que ter um lugar no estádio. Aí descobri, você veja que a gente fuçava, né? Era narrador-repórter, né? Eu descobri que o Comitê Olímpico Brasileiro, através do setor de imprensa, tinha uma área reservada no Estádio Olímpico de Seul para 5 jornalistas, tá? Para falar com o Nicolini, que eu conhecia, que era da Gazeta Esportiva. Ele não estava atendendo o Jader Neves, que era da Manchete. Jader Neves. Aí me identifiquei, ele falou, tudo bem, Jader. Eu falei, precisava falar com o Nicolini, qual é o problema, eu posso te ajudar? Acontece o seguinte, eu preciso transmitir esse jogo final Brasil e União Soviética do estádio, e eu só posso transmitir do estádio se eu tiver um lugar para transmitir, para eles poderem instalar um telefone. E eu descobri que vocês têm 5 lugares. Ele falou, nós nem sabemos que existe aí, pode pegar os 5 lugares para você. E aí eu identifiquei onde era o lugar, cheguei, fiz o pedido de telefone, cheguei 4 horas antes do jogo no estádio, instalei tudo direitinho, veio Orlando com a dona Conceição, a esposa. Aí tinha um repórter nosso também, que era da Folha, morava na Coreia, fazia boletim antes dos Jogos Olímpicos, estava ele lá. Só que aí, o cara da Embratel falou assim, para o pessoal da Bandeirantes, o Flávio Adalto, sei lá eu para quem que ele falou, se não vão transmitir a final do estádio, só eu que ia transmitir do estádio. Ele falou assim, por quê? Por quê? Não, a Jovem Pan vai transmitir, o cara pediu um telefone lá. Como não tinha mais condições de botar telefone, a TV Bandeirantes tinha 2 circuitos, eles forçaram o Luciano a abrir mão de um circuito para poder fazer para a rádio. Só que aí aconteceu o seguinte, lá em chegando o Orlando, testamos tudo, som espetacular, parecia que estava dentro do estúdio, assim, 1980. É muito grande, né? Ô, Delmar, a gente tem que correr aqui, ó, porque daqui a pouco nós vamos ter que encerrar. Então só fala para mim aqui, porque eu quero falar da sua passagem da Record, que foi sua última grande passagem no rádio de São Paulo. Muita gente que lembra de você, tem gente que não lembra de você na Jovem Pan, mas lembra de você na Record. E tem gente que lembra de você nas duas. Então, quando você sai da Jovem Pan, você vai para Tupi. Só dá uma escalada aí. Tupi, eu lembro que eu te ouvia com o grande saudoso Barbosa Filho, era News FM, Rádio News, que era um projeto muito... Foi 2002. Em 89 eu vim para Tupi, assumi o esporte da Tupi, o Barbosa formou a Rede Brasileira dos Esportes Tupi, Tamoio do Rio, Clube Pernambuco, colocou 202 emissoras a nos retransmitirem na Copa do Mundo da Itália. Foi fantástico. Era o Barbosa Filho, comentarista, Loureiro Júnior, depois apareceu conosco também Randall Juliano, Nelson Leão, Antônio Sola falecido,
repórter Luiz Carlos Ribeiro, o Henrique, o Isaías Júnior, o Acas Félix apareceu lá, Roberto Silva foi trabalhar com a gente depois, o Fatioli, eu que trouxe o Fatioli para São Paulo, ele nunca reconheceu isso aí, mas eu trouxe ele de Santos para ser o repórter da Rádio Tupi. E aí, depois da Copa de 90, eu fui contratado por uma rádio União de Blumenau, tinha 50 quilowatts, fui ganhando mais do que ganhava o governador do estado. Mas os caras me pagaram 3 meses e eu larguei. Aí um outro cara apareceu lá, me contratou para montar uma equipe esportiva numa rádio, pagando a mesma grana. Fiquei lá um tempo até que ele resolveu contratar gerente, não sei o quê, o cara que nunca tinha entrado numa rádio. Então, aí você vai Tupi, News. Rádio News 2002, mas antes de 94, eu estava em Blumenau, fui chamado, contratado pela Rádio Clube Paranaense, tinha aparecido o Lombardi Júnior. Transmiti 94, 95. O Paranaense fala bastante aqui também. 94, 95, 96 na rádio, até a metade do ano 96 na Rádio Clube Paranaense, depois na Rádio Cidade, voltei para a Clube em 92, 2000 voltei para a Cidade, 2002 fui para São Paulo até 2004, Barbosa adoeceu, acabou a equipe. Em 2006 eu voltei, 2004 voltei para Curitiba, trabalhando na Globo CBN, 2009 a Rádio Record me levou de volta para São Paulo. Só que aí o projeto era muito... o projeto segura na Record. Na Record 2009. Record... Vou pôr você na tela cheia para responder aqui a galera. Tem mais a última bateria de perguntas para a gente. Sem problema. Moranápolis. Cita alguns bordões que você criou. Cuidado aí, Anderson Chene, cuidado aí, porque numa dessas a casa pode cair. Tem cheiro de gol no ar. Chutou a orelha da bola. Tem vários, viu? Não lembro tudo na hora, mas tem alguns aí. Aliás, eu não sou muito a favor de bordão, não. O cara tem que transmitir o jogo de futebol, de onde é que está a bola. A bola para Chile, virou na meia esquerda para Moranápolis, que abre pela ponta esquerda para Daniel Nápoles, que recobre para Anderson no comando do ataque. Chegou pelo bico da área e invadiu. Um abraço, Eduardo Siloto também. E qual estado você gostava mais? E qual estádio? Que o mais gostava de transmitir era no Pacaembu, pela posição que a gente tinha no Pacaembu. É realmente uma visão espetacular. O linguajar está acabando. Olha, está difícil surgir narradores como vocês. Obrigado. É verdade. Lamentavelmente é verdade. Porque o narrador tem que narrar um jogo. Esse negócio de interagir é interessante, mas não pode estar parando o jogo. Tem cara que para o jogo 2, 3 minutos de transmitir para falar abobrinha, pô. Não dá, né? Aí não narra. Não narra. E o narrador é o vendedor de ilusões. Quando não tinha televisão, você narrava, o cara sabia, você dizia assim, vai começar o jogo no Pacaembu, o Corinthians na nossa esquerda, o Palmeiras na nossa direita, apita o Marco Deus sair do time. O cara se imaginava, ele criava na mente a imagem do que estava acontecendo no jogo, pô. Não existe mais isso, né, Xane? O Moura falou que o Mauro e o Ercolim estão lá em Porto Feliz. Eu sei. Na cidade. Grandes amigos, um grande abraço para o Mauro, para o Ercolim, para Bruno Brunelli, grande torcedor do Palmeiras, também sempre ligado na gente. O que você achou da saída do José Silveira da Bandeirantes? Lamentável, né? Assim como a PAN mandou embora o Katsug, o Rogério Assis, o Quartarolo. Enfim, vai fazer o quê? Eles alegam que é questão de idade. Não sei. Ribeiro mora na Água Rasa, perto de casa. Ele tem na History. Edson Braga, Edilson Lima. Edilson Lima, que eu queria lembrar. O Edson Braga, que faleceu, que era um grande companheiro também. E eu só quero... Pessoal, ajuda aqui, ó. Eu tinha esquecido aqui do nome do Edilson Lima, que cobriu o Corinthians. A gente trabalhava junto lá no Corinthians na época, eu pela Globo, ele pela Record. E o Ribeiro mora na Água. Vou atrás. Ô, Marcelo, vamos ver se acha o contato do grande Ribeiro, rapaz. O homem sumiu. Ribeiro. Paulinha. Um abraço, Marco Aurélio Vaz, lá em Paulínia, está acompanhando a gente. Um abraço para você também, Marco Aurélio. Eu queria só falar um negócio, você está encerrando a entrevista. Gil Arruda, uma vez conversei com o Edemar pelo Facebook e ele me explicou sobre posicionar a bola em campo. Jorge Vinícius e Reinaldo Porto são amigos nossos em comum. Abraços aqui de Pindamonhangaba. Um dia veio aqui no meu escritório um grande jornalista, Basílio Stuparic, conhecido pela alcunha de Basílio
Júnior. Ele tem um site maravilhoso, o radiodoparaná.com.br. Eu dei uma entrevista lá, ele chegou aqui, botou a câmera, me posicionou e falou assim, quem é Edemar Anuzek? Eu falei 1h42. Quando terminou, eu falei assim, pô, você me desculpa que eu falei esse tempo todo. Ele falou, não, sem problema nenhum. Eu falei, né, porque eu tinha mais umas 2 horas para falar. Grande Sidney Campos. Esse Sidney Campos, aqui, ó, o alemão fala uma barbaridade, só tirando a Duracell. Sidney Campos é das grandes figuras do nosso rádio, um batalhador, merece todo o reconhecimento, um repórter extraordinário e hoje narrador, um cara que carregou a Rádio Clube Paranaense durante um período nas costas, hoje tem a Rádio Brasil com Z na internet. Rogério Mesquita Espínola, Xene pergunta ele sobre a TV Jovem Pan. Pois é, quando eu voltei em 91 para a Jovem Pan, eu fazia segunda-feira à noite futebol de salão, eu fazia um jogo, o Milton Neves fazia um outro, aí na terça tinha basquete para fazer, quartas vezes futebol, sexta-feira futebol e vice-versa. Você sabe que no fim, antes de eu voltar, eu saí da Jovem Pan, ninguém me demitiu. Eu saí da Jovem Pan em 89, saí em 92, porque estava aquela ideia de que se acabar com a Jovem Pan, e eu fui na sala do seu Tuta, falou, seu Tuta, e agora? Tá essa onda aí que vai acabar a televisão? Ele falou assim, fica tranquilo, o salário que você ganha na TV, eu vou te repassar para a rádio. Só que aí, como eu estava morando, não tinha conseguido vender a minha casa em Blumenau, eu tinha uma mansão em Blumenau, botei para vender em 91, só vendi em 98 para comprar onde eu moro hoje, eu acabei pedindo demissão. O pessoal não acreditou. O Carboni não acreditou. O Silvério falou, pô, só tem nós dois aqui no rádio, você está indo embora. Mas acontece. Então, essas coisas a gente... Ó, o Vinícius aqui, ó. Das transmissões do YouTube, e porque o rádio não manda mais. Eu acho muito ruim isso, infelizmente mas é uma realidade, né? O que você vai fazer? Na época da Jovem Pan, em setembro a Jovem Pan encaminhava as propostas aos anunciantes que tinha para renovar pelo ano seguinte, era contrato de 1 ano, tinha às vezes 10 empresas na fila para ver se alguém desistia para patrocinar, ver se tem isso hoje. Por que está unindo, por exemplo, a Globo com a CBN, a Bandeirantes com outra? Porque não tem mais patrocinadores no rádio. Sabe qual é o detalhe? Não é só a televisão, são os meios de comunicação que surgiram, internet, Facebook, web, tudo quanto é rádio na web, todo mundo mordendo, quer dizer, a verba acabou sendo diluída. E esse é o grande problema que o rádio enfrenta, por isso, off-tube. Eu sou contra, mas de qualquer maneira... Para quem, na Anuzek, olha que Anuzek FM, para quem que você abre o microfone? Para quem que você abre o microfone? Não precisa ser do esporte, na vida em geral. Na vida em geral? O meu amigo José Hidalgo Neto. Abro o microfone para ele. Foi um grande jogador de futebol, como todos nós, enfrentando problemas aqui na conduta, na direção da Rádio Cidade, do esporte da Rádio Cidade. E eu abro o microfone para ele. Um grande companheiro, um grande parceiro. Vocês são irmãos, né? Irmãos. Família, né? Nós somos irmãos de família. Realmente nós damos muito bem, graças a Deus. E para quem o Edemar Anuzek não abre o microfone de jeito nenhum, que nunca vai falar na sua rádio, como a gente costuma brincar? Tem um Zé Ruela aqui em Curitiba, que eu não vou citar o nome, que acha que mas não é. Começou outro dia, aí contestou uma colocação minha no Facebook, e aí os pessoal que frequenta o Face entraram para descer o cacete no cara. Eu até deletei, porque achei lamentável. Falta de respeito. Jamais abri. É do rádio? Um cara de rádio. Não convém nem falar que rádio que ele é, o que ele faz. É um cara de rádio aí. É o tal negócio, ó. Dor de cotovelo, ciúme. Porque aqui em Curitiba tem um detalhe. Eu sou reconhecido até hoje pelo que eu fiz no Rádio São Paulo. Aqui em Curitiba, ninguém dá valor ao Edemar Anuzek. Ninguém reconhece o Edemar Anuzek, exceto algumas pessoas. Essa é a grande realidade. Eles acham que todo mundo se acha, mas não é. Quero ver ter o cabedal, ter a história que eu tenho no rádio brasileiro. Só isso. Muitos colegas hoje, eu falo isso, a minha história é bem pequenininha dentro do rádio aí, né? Tem a minha parte de colaboração, mas é uma crítica construtiva até que eu faço para quem está chegando agora nos meios de comunicação, rádio, digital.
seja humilde, respeite a história de quem já passou por lá ou está lá há muito mais tempo que você. Essa humildade falta muito aqui em São Paulo também. Eu não sei por que, se é uma questão de educação, mas você pode não gostar, mas você tem que reconhecer a história dessas pessoas. Né? É verdade. Ó, Luiz e o Matias falando aqui, ó, dos bastidores, operadores, produtores, vai ficar para a próxima aqui, que não vai dar tempo. Chico Vieira, Paulo Freire, Aloysio Matias, grandes nomes, José Carlos Avanella, da Jovem Pan, grandes, Bento de Oliveira, Natal Baldini e tantos outros que trabalharam comigo, grandes profissionais. Ontem, o Carlos Batista, que vocês trabalharam um curto espaço de tempo na Jovem Pan, ele sempre faz a pergunta para quem está na live do dia anterior. E ele falou assim, fala para o Edemar, dá dicas, sugestões para os jovens narradores. O que ele poderia falar para quem está se formando na narração, iniciando na narração esportiva? Foi a pergunta que o Batistão te mandou ontem. Olha, eu tenho um blog já com perto de 4.000 matérias publicadas, até estou parado um pouquinho de publicar, e também escrevia matérias para o site carosouvintes.org.com, que é um site de rádio, TV e jornal de Florianópolis, criado em Florianópolis pelo falecido Antônio Severo. Eu tenho um blog, edemaranuzek.blogspot.com.br. Lá vocês vão encontrar várias matérias que eu fiz a respeito de como deve ser uma narração esportiva. Na minha opinião, claro. Cada um tem a sua opinião, eu tenho a minha. Eu vejo o rádio como um veículo e a narração esportiva como tendo a necessidade de seriedade. Aliás, muitos dizem que eu sou o locutor mais técnico do rádio brasileiro. Está aí o Rogério Mativi, está aí o doutor Espínola, todo mundo falando isso aí. Eu, na verdade, me considero, não vou dizer que eu sou melhor, mas eu realmente fui um cara muito técnico, muito preocupado com detalhes para que o ouvinte que está me ouvindo realmente tenha condições de acompanhar com fidelidade o que está acontecendo. Só isso. Para passar um pouco de informação para quem está procurando informações da narração esportiva. Edemar, amanhã tem uma menina, ela deve estar com 20, 22 anos. Narrar futebol é difícil, você sabe disso. As mulheres estão surgindo, algumas meninas ganhando espaço. Tem mulher na Fox, tem mulher narrando em outros canais também, como a ESPN. Em breve, acho que vai estar no Grupo Globo também. A Isabelinha é uma menina fantástica, assim, 21 anos, batalhadora, determinada. É uma narradora muito jovem até, trabalhou na Rádio Inconfidência, lá de Belo Horizonte. Faça uma pergunta para essa jovem narradora que vai estar comigo amanhã, 13h também. Qual é a perspectiva que você vê como narradora do sexo feminino, a sua perspectiva no rádio e na televisão? Tá. Você tem alguma coisa contra das mulheres narrando ou não? Qual que é a sua opinião? Não, absolutamente. Aliás, um grande abraço para a Regiane Ritter, grande companheira da época da TV Gazeta. Aliás, quando eu cheguei na PAN em 73, tinha rádio mulher que fazia futebol. Só mulheres. Sim. Só mulheres. Era bacana. Pô, legal, pô. Não é gostoso você estar em companhia de mulher, pô? Tem gente que não gosta, mas... mas eu gosto. Quem não gosta, né, Xene? Pô, então, pô. Agora vamos fechar aqui, porque você teve uma passagem muito legal pela Rádio Record a partir de 2009. Foi de 2009 até quando, Ademar? De 1º de janeiro a 31 de dezembro, quando a Rádio Record resolveu terceirizar o futebol, que, como a rádio fazia 5º lugar no começo do ano e passou a ser a segunda, dividindo em 2º lugar 3, 4 meses depois, resolveram terceirizar o futebol para o Éder Luiz na Rádio Transamérica. Quem que era a equipe? Chega na Record, quem que era a equipe lá? O chefe da equipe era o Paulo Roberto Martins, o Paulo Morsa, comentarista ele, o Joair Soares, narradores Jorge Vinícius, eu, Vanderlei Ribeiro, o Hélio Claudino participou uma época, Eduardo de Menezes, Vanderlei Lima, Sérgio Orindi, o Bruno Mendonça, Fabiano Fará, enfim, vários grandes profissionais. Lamentavelmente, resolveram parar com o futebol na Rádio Record e acabaram, por questões financeiras, terceirizando para a Rádio Transamérica, que acabou... E muitos funcionários, porque apenas o Paulo Roberto Martins, Juarez Soares e Eduardo de Menezes, e o filho do Paulo Roberto Martins, que agia na área técnica, foram aproveitados pelo Éder Luiz. Os demais ficaram a ver navios. Mas foi uma passagem fantástica, né? Eu lembro muito, nessa época eu estava
2009, acho que eu estava na Rádio Capital já, tinha saído da Globo e, poxa, era tão bom porque a gente tinha veículos importantes fazendo futebol que hoje não fazem mais, como a própria Capital, a própria Rádio Record, não polarizava só entre Bandeirantes e Jovem Pan e Globo. Né? Porque sempre foram e ainda continuam sendo as 3 principais emissoras que era do AM. Hoje você tem a Band News no FM, a Globo está no FM, enfim. Foi uma época muito legal, né? Essa passagem sua pela Rádio Record. Foi. Realmente fizemos grandes coberturas, grandes transmissões, até o ponto em que um novo cidadão assumiu a presidência da Rádio Record, resolveu mandar embora 8 profissionais e acabou cortando as transmissões externas, que a gente fazia jogos das eliminatórias, ia 2 operadores técnicos, iam 3 repórteres, narrador, comentarista. Era espetacular. A Record não faturava muito dinheiro, mas nunca teve prejuízo no futebol, infelizmente. Mas vai fazer o quê, né? Os dirigentes... Eu hoje falo o seguinte, o rádio, infelizmente, está infestado de gênios com J. Gênios do rádio. Gênios gestores, que eu falo, com J. Gênios e gestores com J. O rádio nunca vai morrer. O rádio está enfrentando problemas sérios. Tudo a partir da falta de anunciantes, acima de tudo, mas mais, eu acho até, pela falta de grandes profissionais para apresentar programas na área do futebol, na área do jornalismo. Não temos mais nenhum Fernando Vieira de Mello para bater na mesa. Aliás, Fernando Vieira de Mello era o diretor da Jovem Pan, e a Maria Cristina Teixeira Duarte, filha do nosso querido Oswaldo Teixeira Duarte, trabalhava no jornalismo da Jovem Pan. Um dia teve uma reunião, o Fernando Vieira de Mello bateu na mesa, ela caiu da cadeira. Ei, Maria Cristina Duarte, ela lembra disso aí que eu falei outro dia com isso. Para fechar aqui com você, registrar aqui as 2 últimas intervenções. O Vinícius falou que o Weber Lima estava. O Weber Lima estava na passagem que você estava ou entrou depois? Estava. O Weber Lima estava com a gente. Eu esqueci o nome. Desculpa, Weber. Grande profissional. O Weber Lima, que é metrosexual, acabou de ser Osmar papai. Garrafa. Osmar Garrafa também estava na época. É tanto nome, né? Muita gente, né? Muita gente. Para fechar aqui o grande Gil Arruda. Eu narrei, ele falou o gol do Cleiton Xavier, foi. O Palmeiras ganhou do Colo-Colo 1-0. O Vanderlei Luxemburgo era o técnico pela Copa Libertadores da América. Aliás, um golaço, né? O cara meteu lá onde a coruja faz o ninho. Você sabe onde é que a coruja faz o ninho, não? Onde que ela faz? Ali no encontro da trave, ali na forquilha que os caras fazem. Ali. O ninho da coruja. Edemar, quero te agradecer. Foi um prazer você ceder essas quase 2 horas aí do seu feriado aí em Curitiba e bater um papo. Foi muito gostoso aqui. Já te mandei aí no WhatsApp o tutorial para você fazer programas com o Capitão Hidalgo. Dê um forte abraço ao Capitão Hidalgo, a todos do rádio de Curitiba. Você é uma lenda viva do rádio esportivo, assim como o José Silvério, que eu acho que são os mais velhos, assim como o Silvio Luiz. Então a gente tem que preservar a memória do rádio e preservar resgatando esses nomes. Reinaldo Costa esteve comigo aqui. É incrível que esse homem narra até hoje. Ele veio fazer um evento comigo aqui. É incrível que você narra. Com todo respeito, os narradores da nova geração, será que eles vão, quando chegar a idade que vocês estão narrando do jeito que está? É isso que eu faço a pergunta. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, preserve a memória do rádio, respeite quem já passou por ali e tem uma história fantástica como você, Demar. Meu amigo, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Só para finalizar, o Israel Gimper, antes de um jogo no Maracanã, estávamos conversando com o Valdir Amaral, ele falou assim: Valdir, esse aqui é o alemão que vai narrar até o dia que morrer. Grande abraço, foi uma alegria muito grande. A alegria foi minha de ser lembrado, de poder participar. Como disse na entrevista para o nosso Vazis Tuparic, desculpe o adiantado da hora, mas eu queria mais umas 2, 3 horas para conversar. Brincadeira. Um grande abraço, Jenny. Olha, um abraço para você que nos acompanhou, que mandou mensagens, perguntas. Parabéns pelo programa. Resgate e aproximação com aqueles que começam no rádio, daqueles que estão no rádio há muito tempo. Um grande abraço. Obrigado, um abração legal para a família. Parabéns para você também. Um abraço. Fica com Deus, obrigado. Esse Edemar Anuzek, na live Narradores, deixa eu me arrumar aqui, ficar sentado aqui não é tão confortável.
Foi um prazer estar com o Edemar aqui. Essa semana a gente não fechou ainda, viu, gente? Essa semana, amanhã, a gente tem a Isabelle Moraes, lá de Belo Horizonte. Alô, mulherada do futebol. As mulheres têm que narrar, sim, já falei. Quem me conhece sabe que eu defendo muito essa bandeira. Semana que vem, repito, estamos fazendo já os ajustes de agendas. Não vamos ter segunda. Segunda tem o Bola Parada, hein, gente? Bola Parada é um programa que a gente vai debater o futebol. A gente já está debatendo o futebol. Segunda-feira está aí no Crawl, como a gente chama, 9 horas da noite. Eu vou estar com o Ricardo Vilaça, o Rico Vilaça, a Juliane Santos, falando do futebol, que absurdamente está se preparando para voltar semana que vem. Já tem gente com a data do dia 17 de maio para voltar ao futebol, quando a gente está batendo 500 mortos por dia, vai bater semana que vem 10 mil mortos pelo Covid, e eu acho completamente desproporcional voltar com o futebol, até com os treinos, mas aí a gente fala mais no Bola Parada na segunda-feira. Amanhã, 13h, espero vocês com a Isabelle Moraes. Semana que vem vou colocar aqui nas plataformas, no Face, no YouTube, essa entrevista do Edemar. Se você perdeu, amanhã ela vai estar lá no YouTube, tá bom? E se você perdeu a do Jorge Vinícius, já está lá também, de todos os narradores que passaram no YouTube, já aproveita para se inscrever lá no canal. E aqui no Facebook, curta a nossa página. Quem vai estar com a gente semana que vem? Ainda falta definir dia e horário, tá? Éder Luiz, tá certo, com o Éder, e o Silvio Luiz vai me dar essa honra de conversar com ele. O Oscar está esperando a liberação lá do SGR, e aí nós vamos para um grande nome lá do Rio Grande do Sul e outro imenso nome lá de Belo Horizonte também. Então, a partir de amanhã, 13h, a gente fecha a segunda semana, e aí nós vamos para a terceira semana com a live Narradores. Quero agradecer a todos. Quem tiver pergunta pode mandar depois aí. Muito obrigado. Aqui, ó, o Marcos Roberto. Muito obrigado, Moura. O pessoal está gostando mesmo aqui, ó. Muito legal, né, gente? O Espina mandou aqui, mas agora não dá mais. Edemar foi comentarista no Sport TV também, ficou pouco tempo lá. Então é isso. Live Narradores fica por aqui. Amanhã, a partir da 13h. Aqui é difícil, que a gente vai fazendo o quê? A gente vai conversando, pegando as aspas, digitando, fazendo a edição de imagem aqui. É isso aí. Grande Aloysio Matias, meu amigo, que legal te ver aqui, viu? Um bom feriado para você. Você deve estar em Porto Alegre, aí no Rio Grande do Sul. Então é isso. Fiquem com Deus. Bom feriado. Aquele abraço. Tchau, galera.